Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Beleza, e com você? Caminhando, aquele sabadão, é isso aí, Shabbat, 4h57 da tarde, começando a gravação aqui do nosso podcast, dia 27 de abril de 2024, saindo depois de uma semana quente, uma semana escrota, vamos dizer assim, né, João? Podemos dizer assim, uma semana escrota. Vou te fazer uma pergunta, João, semana aí de Pêssar, alguns que chamam de Páscoa judaica, outros que ficam revoltados quando chamam de Páscoa judaica. A pergunta é, você comemorou Pêssar? Eu morei com a minha família, a família da minha esposa. A festa da liberdade, né, cara? Enfim, comeu. Eu vou te... Leu aí parte da Haggadah de Pessah, que é o que costuma fazer. Não fez inteira porque não somos religiosos, nem sabemos fazer inteira. Mas acho que a Haggadah te dá tudo, né? Você precisa fazer, só você ler, mas aí fica muito chato, interminável para as Muito crianças. chato. Então canta as músicas que todo mundo sabe cantar, fala as partes que a gente acha relevantes, se alguém tem uma coisa legal para falar, fala. E se não, vamos ao jantar, Eu vou, comer e... eu vou te falar que, assim, enfim, um dos nomes da festa de Pêssar, quer dizer, a celebração da festa de Pêssar é a saída do povo judeu do Egito, né? Da escravidão e a liberdade, né? E esse é um dos nomes, inclusive, né? A festa da liberdade. E foi uma questão que foi muito discutida aqui na sociedade, né? Como é que a gente comemora a festa da liberdade, tendo aí pelo menos 133 reféns israelenses nas mãos do Hamas, né? E ficou uma questão muito, né? Comemora, não se comemora. E eu vi muita gente aí da família dos reféns, assim, indignado, falando como é que isso tudo, como é que as pessoas comemoram e elas simplesmente mostram a sua apatia, né, pelo que está acontecendo no país. E eu senti uma coisa muito interessante, que desde que eu cheguei aqui em Israel, quer dizer, na verdade, desde antes, né, eu estudei em um colégio religioso quando era criança, no colégio judaico religioso, e era obrigado até a partir da quarta série, que hoje em dia eu acho que é a quinta, né? Quinto ano. É o quinto ano, né? A gente era obrigado a ir à sinagoga todo dia de manhã, né? E, enfim, toda vez que eu rezava, a gente sabia rezar, era em hebraico a reza, mas eu nunca sabia o que eu estava rezando, né? Eu sentia realmente palavras ao vento, né? Tipo, saíam da minha boca ali, não tinha nenhum significado aquilo. E aí, quando eu cheguei, aquilo era um conto criança, né? E aí, quando eu cheguei aqui em Israel, eu vi, uma coisa que me impressionou muito foi ver, principalmente em Jerusalém, eu entrava no ônibus para ir para a faculdade ou para ir enfim, para onde é que fosse, e eu via pessoas rezando no ônibus, a grande maioria delas mulheres, né? Porque, enfim, os homens eles costumam ir à sinagoga ou ao seu lugar de estudo e rezam. E as mulheres rezavam no ônibus, né? Sentavam ali rezando. E aquilo me chamava muita atenção porque era, tipo, eu sempre achava que a reza tinha que ter uma relação com você parar, dedicar o seu tempo a Deus, né? Dedicar o seu tempo àquele ritual. E aí eu fui entender que, na verdade, não era isso, né? Na verdade, era só você, como é que chama? Você tá rezando ali e cumprir a sua missão de rezar, né? No momento que você cumpre a sua missão, você não precisa ter uma conexão com Deus, né? Você cumpre a sua missão da reza e aí Deus fica satisfeito, né? Você tá ali resolvido, você fez o seu V da semana, né? Ou do dia. Eu senti muito isso nessa festa de Pêssar agora, né? As pessoas acabaram comemorando mais porque a fé, a religião ou a cultura, ou seja lá o que for, diz para comemorar, do que na verdade um sentido para a festa, né? Um sentido para comemoração ou para festividade de uma forma geral. Como se fosse assim, Yala, tem que comemorar, tipo, você come porque você come porque você tá com fome, ou porque o relógio diz pra você comer, né? Então, no caso, muita gente não comemorou porque tava com fome, né? Porque deveria comemorar, mas comemorou porque ali tem que comemorar a festa. Sei lá, foi um sentimento meio estranho de uma festa que não caiu bem pra muita gente, né? Mas todo mundo tava ali sentado e comemorando. Mas é isso, vamos ver, porque aparentemente a gente não tem muito o que comemorar, não, né? Então é isso. Tem mais delongas, vamos passar pro nosso primeiro bloco para tratarmos aí de questões dessa guerra que parece não ter fim. Bom, gente, vamos começar o primeiro bloco com o Irã, é isso aí, né? Falamos no último podcast. Uma coisa sobre o último podcast. Nosso podcast mais ouvido até agora, né, João? Passamos aí, agora a gente tá gravando no início, agora já são 5:02. A gente tava com 5.139 plays, né? 5.139 pessoas começaram a escutar o nosso podcast, o que é um grande número, tem quase 1.000 a mais do que o segundo colocado. Pra gente, realmente, é uma satisfação muito grande, como a gente sempre fala, pelos ouvintes, né? E também pela
confiança que vocês dão a gente, então é muito legal que a gente tenha atingido esses números. E E, enfim, também isso. chegamos a ser o número 152 de todos os podcasts do Spotify Brasil, se não me engano, na sexta-feira passada, né, no dia que a gente lançou o podcast. E o podcast número 19, ou 16, perdão, nos Top News, né, nos podcasts que estão enquadrados na categoria de notícias. Eu nem gosto muito dessa categoria, eu acho que ela não se aplica exatamente para o nosso podcast, só que a gente não encontrou uma mais apropriada. Então a gente se inscreveu nessa e a nossa melhor colocação no News tinha sido o 13º lugar, então a gente ficou em 16º, mas a nossa melhor colocação até então, em todos os podcasts do Spotify juntos no mesmo dia, tinha sido o número 157, e a gente ficou em 152, que pra gente é uma honra gigante, um podcast tão, enfim, restrito, de um assunto tão específico como o nosso, ainda que esteja na pauta do dia, de 2 horas de duração, né? E, enfim, enfim, um podcast gravado por nós, produzido por nós, editado por nós, ou seja, pelo Marcos, tipo, roteirizado pela gente, sem nenhuma grande, enfim, central de podcast por trás, uma empresa jornalística, nada disso. Então, pra gente isso é uma honra imensa, né? Enfim, a gente quer muito agradecer a todos vocês que escutam a gente, que compartilham a gente, que recomendam a gente, porque realmente a gente tá, enfim, numa situação que a gente não acreditava que a gente ia chegar tão longe assim nessa questão. É isso, então o último podcast foi basicamente dedicado ao Irã, né? Falamos bastante aí de tudo que foi desse ataque iraniano a Israel há 2 semanas atrás, né? E semana passada a gente teve a retaliação israelense, João. Israel foi lá, falou que não ia fazer nada, né? Falou, ó, a gente vai entrar aí na festividade de Pêssar, da festividade aí que eu acabei de comentar, não vamos fazer nada, depois, quem sabe, a gente faz alguma coisa, só que, enfim, no meio pegou todo mundo de surpresa, deram aquele telefonema pros Estados Unidos, pro Biden, para falar, ó, estamos atacando, e foi o que muita gente esperava, enfim, de uma forma geral, não foi um ataque muito forte. Israel atacou na região de Asfan, uma região no Irã, aparentemente, né, uma área onde tem pesquisas nucleares iranianas, uma base nuclear, são várias hoje, né, eles espalharam todo o projeto deles. E, João, o que mais chamou a atenção nisso tudo foi o comentário do Benito Gvir, o Benitão, que chamou o ataque israelense de Dardale, ou de fraquinho, enfim, bunda mole, vamos dizer assim. E aí, cara, eu acho que o Ben-Gvir, com esse comentário dele, ele simplesmente encerrou o caso. Ele que queria uma guerra nuclear, ele simplesmente encerrou as tensões e permitiu com que o Irã descesse da árvore, até porque o Dardale do Ben-Gvir acabou sendo capa de jornal em muitos jornais no Irã no dia seguinte. E aí, como é que foi essa retaliação israelense aí ao ataque iraniano? Marquinhos, eu acho curioso, porque a primeira vez que eu vou falar isso, eu acho que a ação do Ben-Gvir, ainda que sem querer, ela caiu bem, ela foi positiva. Ele, pela primeira vez, desde que ele virou ministro, ou talvez desde que ele é gente, ele fez bem pro Estado. Ele fez uma declaração que ela foi positiva pro que, pelo menos eu, gostaria que acontecesse. Eu acho que ele influenciou de maneira positiva. A gente vai falar do Ben-Gvir de novo no bloco 2, mas eu vou chegar. Por que esse comentário Dardale que ele fez, que é uma expressão em Yiddish, se eu não me engano, que é tipo fraqueza, né, fraquinho, ridículo, né, caiu de maneira positiva. Mas antes de tudo, vamos recapitular, porque no podcast passado, a gente comentou, inclusive, a gente já tinha um podcast gravado, quando Israel atacou o Irã na madrugada de quinta para sexta, a gente fez aqui uma operação para gravar sexta-feira de manhãzinha cedo, e aí incluímos as nossas falas de 15 minutos na edição do podcast e fomos para jogo. Mas a gente não tinha ainda tanta informação quanto a gente tem hoje. Nas horas seguintes, nos 2 dias seguintes, a gente foi começando a entender o que tinha sido. O que aconteceu? Como o Marquinhos bem colocou, o que o gabinete tinha vazado para a imprensa era que qualquer ataque que fosse acontecer seria depois da festividade de Pêssar. A festividade de Pêssar ainda não acabou. Ela acaba na segunda-feira à noite. A gente está gravando agora, no sábado, ainda não acabou a festividade. Inclusive, amanhã, né, perdão, amanhã de noite começa o último dia da festividade, segunda-feira à noite termina, né, que é o último dia de Pêssar. E aí, na segunda-feira à noite, tem o que a gente chama de Mimuna, que é quando os judeus marroquinos fazem a festa do fim de Pêssar, que eles comem um monte de doce à base de fermento, que é tudo que não se pode comer durante Pêssar, né, fermento. Mas enfim, então não era para ter acontecido o ataque até então, mas ele aconteceu, né? Aparentemente, o que o governo fez foi despistar, né? Despistar a sociedade de maneira geral, despistar talvez o Irã. Os Estados Unidos eles não despistaram, eles coordenaram esse ataque com os Estados Unidos, diferente do que eles fizeram com a execução do comandante iraniano, chefe da Guarda Revolucionária pela relação com as milícias da Síria e do Líbano, que desencadeou nessa onda de agressões que a gente viu, nessa escalada. Dessa vez foi coordenado e foi um ataque muito rápido, não de grande intensidade e aparentemente
eficaz. Israel, como de praxe, não reconheceu o ataque, ou seja, não assumiu a autoria do ataque, mas também não negou, também é de praxe. O Irã disse que o regime sionista tentou realizar um ataque contra nossas instalações e nós tivemos sucesso e conseguimos abater, eles não causaram absolutamente nenhum dano. E aí, a gente viu no dia seguinte parlamentares do Likud, como a Tali Gottlieb, comemorando, atacamos o Irã, nós somos fortes, a gente não vai ficar atrás e não vai ceder a ameaça dos Estados Unidos, da União Europeia e de nada disso. E a gente viu, por outro lado, o Ben-Gvir dizendo ridículo, o que vocês fizeram não serviu pra nada. E ficou por isso mesmo, porque o Irã, inclusive, um membro do alto escalão do exército iraniano, chegou a dizer que Israel não assumiu a autoria do ataque e a gente não sabe quem foi que atacou. Enfim, então ele também quis sair de cena, a gente nem sabe se foi Israel que atacou, então deixa pra lá. Ou seja, o interesse máximo em não revidar, em não escalar. Então o objetivo do ataque israelense, se era para mostrar que nada ficaria do jeito que estava, ou seja, quem ataca o país vai ser atacado também, já tinha surtido efeito porque foi de uma maneira que o Irã não ia ter o interesse em contra-atacar. Então foi uma estratégia positiva, mas faltava causar um pequeno dano, né, para você dar uma resposta, uma explicação para tua população interna de que, ó, a gente atacou o Irã de verdade, não foi uma besteirinha fraquinha que não causou nada, não foram 3 drones que a gente mandou para lá e foram abatidos e acabou. A gente tem que ter algum êxito para mostrar para eles, olha o que a gente é capaz de fazer. E apesar do Irã ter negado qualquer dano, uma série de investigações feitas principalmente por imagens de satélite mostraram que um radar S-300, que é parte da bateria antiaérea iraniana que detecta invasões aéreas no país, fabricação russa, foi danificado na região de Isfahan, que está muito próxima do reator nuclear iraniano na cidade de Natanz. Não foram drones, o Irã não conseguiu detectar os ataques israelenses sendo feitos justamente porque esse radar foi afetado e, basicamente, o objetivo israelense era somente danificar o radar e mostrar que o Irã era vulnerável. Era mandar uma mensagem para o Irã e para a população israelense. A mensagem para o Irã era: se vocês vierem de gracinha, olha o que a gente pode fazer. Aparentemente, inclusive, o ataque israelense foi realizado do espaço aéreo do Líbano e da Síria. Não saiu nem sequer de Israel. Então, a mensagem foi: olha o que a gente é capaz de fazer. E a população israelense que fica orgulhosa porque Israel não precisa enviar 300 mísseis e drones para o Irã para fazer um estrago pequeno que seja no Irã. Muita gente questionou: mas Israel está abrindo mão de um segredo, agora o Irã vai estar muito mais preparado para a vez que Israel for atacar realmente, se Israel quiser destruir o reator nuclear iraniano, etc. Eu digo, olha só, preste atenção, enfim, e tentem pensar de maneira lógica quem chegou a pensar isso. Vocês acham que Israel arriscaria uma manobra tão séria só para mandar uma mensagem para o Irã? Abriria a mão, de fato, do efeito surpresa, caso fosse querer destruir o reator nuclear do Irã, somente para mandar uma mensagem que Israel sequer assume a autoria do ataque? Não é. Obviamente que Israel tem vários outros meios de surpreender a bateria antiaérea do Irã, ou pelo menos se acredita que tenha, e esse foi uma das que o governo considerou que valia a pena. Valia a pena. O Irã vai estar mais preparado da próxima vez? Certamente. Ele certamente vai estar mais preparado da próxima vez porque eles se preparam cada vez mais todos os dias. Enfim, agora sim foi causado um dano ali, e sim mostrou um pouco como, inclusive onde o Irã é mais forte, que é na defesa antiaérea, eles têm alguma vulnerabilidade. E aparentemente, outra vulnerabilidade que foi exposta é a da presença iraniana na Síria, porque surgiram algumas reportagens na imprensa israelense mostrando, ou pelo menos acusando esse fato, de que militares sírios cooperaram com Israel para esse ataque ser feito da Síria, porque eles estão de saco cheio da presença iraniana no país. Eles não querem mais o Irã lá, eles não querem mais a influência do Irã, e eles cooperaram com Israel para esse chega para lá. A gente não tem como provar, nem a própria imprensa deu nomes e tal. Aparentemente, existem alguns militares sírios que ajudaram Israel, e segundo o que eles falaram, não são poucos. Aí a gente não tem como mensurar exatamente. Essa foi a segunda questão importante que a gente tem que levantar nesse aspecto. E a terceira foi que Israel atendeu a demanda dos Estados Unidos e da União Europeia para um ataque não muito forte. Em compensação, eles prometeram apoiar uma operação israelense em Rafah, né? Enfim, sobre Rafah a gente vai falar daqui a pouquinho, mas Israel conseguiu ganhar crédito nessa história, conseguiu colocar Gaza de lado. O governo Netanyahu teve um crescimento um pouquinho, pouco significativo, mas que se manteve depois de uma semana por causa disso, né? Na pesquisa do Maariv, por exemplo, Netanyahu nunca tinha passado de 19 cadeiras e chegou a 21 na semana passada, e a semana se manteve com 21 cadeiras, e basicamente essa é a situação que a gente se encontra. Por último, por que o comentário do Ben-Gvir foi positivo? Porque o regime iraniano precisa negar que o ataque israelense causou danos. Se um ministro do alto escalão do governo israelense, é duro falar isso, mas o Ben-Gvir é um ministro do alto escalão do governo israelense, vai a público dizer que o Israel fez cosquinha nesse ataque, não fez nada, o governo iraniano pega essa fala e transforma em notícia. E eu não estou dizendo isso porque eu acho que isso aconteceu. Foi capa do principal jornal iraniano. O tweet do Ben-Gvir, enfim, na capa do jornal, com a tradução
pro persa, do que ele quis dizer, com a explicação de quem era ele, e era o que o regime queria. Olha só o que Israel é capaz de fazer na gente, cosquinha, nada além disso. Era exatamente a verdade, entre muitas aspas, que eles queriam vender para a própria população. Foi um ataque fraquinho? Olha, comparado ao ataque iraniano para Israel, foi um ataque fraquinho, porque Israel fez um ataque pequeno, okay, que foi concentrado em um só armamento iraniano e uma só tecnologia. Né? Israel não fez uma demonstração de força de mísseis balísticos e de quantidade de drones, etc. Então foi realmente. Okay? Em relação aos efeitos, pelo que a gente sabe hoje, o efeito do ataque israelense foi maior do que o ataque iraniano do ponto de vista militar, do ponto de vista do drama civil, do terrorismo psicológico, de como a população israelense ficou preocupada, ou do dano que poderia ser causado no país caso não houvesse uma defesa grande e estabelecida de maneira conjunta. O ataque iraniano foi, obviamente, mais potente. Mas o ataque israelense, acho que ele atendeu a expectativa do que a população israelense gostaria que fosse, como o ataque iraniano talvez tenha atendido a expectativa do que a população iraniana queria que fosse. Então, os dois governos saíram satisfeitos com o resultado dessa escalada, porque ela agora baixou, né? Enfim, que eles conseguiram dar uma resposta para as suas próprias populações e talvez para o outro lado. Mas os dois ficam com um problema gigante a partir de agora, que é o que vai acontecer na próxima vez que os dois países passarem por um embate direto. Aí, a gente não tem como prever, porque a situação, como a gente comentou na edição passada, mudou para sempre. Uma vez que você responde a uma execução de um oficial teu, você não tem como não responder as próximas vezes, né? É muito difícil. Então, Israel vai ter que pensar muitas vezes antes de executar qualquer membro do alto escalão iraniano, e o Irã, enfim, também vai ficar preocupado com qualquer situação que for acontecer na Síria, porque possivelmente vai até esconder mortes de alguns oficiais seus em ataques israelenses, que de fato isso pode gerar uma escalada sobre a qual a gente pode não ter controle. Então o que a gente sabe hoje é que os dois países não desejam uma escalada, mas eles construíram uma situação de tensão que não tem como voltar atrás. O Ben-Gvir dando aí o presente pra galera, porque realmente enfim, ele permitiu com que o Irã descesse da árvore, né? A árvore, galera tava subindo, não tinha, na hora que sobe, fica difícil de descer. O Ben-Gvir foi lá e botou a escada, falou: "Desce". Desce e a gente acaba com isso tudo. Beleza. Bom pro Ben-Gvir, né? Bom pra gente, né? Pior pra ele, na verdade, que o cara queria, enfim, uma guerra regional aí que pudesse. Como a gente sempre comenta, né? O caos favorece a eles, é isso que eles buscam. Agora, uma coisa, eu acho que a coisa mais interessante disso tudo, né, cara, é essa movimentação dos oficiais, dos militares sírios, né? Porque a gente, para além disso, né, quando a gente teve o ataque iraniano, a gente teve toda a movimentação da Arábia Saudita, da Jordânia, do Emirados Árabes, montando ali, né, um bloco sunita, no caso, e a gente tem essa dissidência, vamos dizer assim, de alguns militares sírios, né? Ela no futuro, sei lá, enfim, pode representar alguma coisa, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante nesse jogo de xadrez aí que a gente vê que o Oriente Médio acaba sendo, né? Um jogo de xadrez dele mesmo, né? E eu acho que pode ser um elemento que no futuro pode trazer algumas surpresas. Mas isso aí vai ficar pra gente ver, porque também o governo Assad no momento não mostra nem um pouco, não se mostra nem um pouco instável, né? Até por conta também da presença russa ali no local. É isso. Vamos então para nossa próxima notícia, ou nosso próximo tópico, para a gente falar então de Gaza, né? Gaza voltou à cena, né? Depois que o Irã desceu da árvore, Gaza volta a ser foco das questões, principalmente porque também a gente vê quanto mais tempo passa, né? Mais pressão das famílias dos reféns aumenta no governo. As pessoas, como a gente comentou no último episódio, a gente não sabe se a guerra continua ou se ela se transformou em combates pontuais, né? A gente comentou que no momento só tem uma brigada, a gente teve 40 brigadas no ápice da guerra e agora a gente só tem uma brigada dentro de Gaza e duas, se eu não me engano, fora de Gaza se preparando, duas brigadas de reservistas se preparando ali para essa possível entrada em Rafah, que é o que todo mundo fala. Israel, né? Como o João comentou aí no último tópico, né? Esse micro-ataque ao Irã também foi como uma forma de manter uma legitimidade para fazer um ataque em Rafah. É o que está acontecendo na última semana, a gente só vem ouvindo falar disso, vai ter ataque. Na verdade, a gente está aí com quase 7 meses de guerra, né? A gente está com 6 meses e 20 dias de guerra. Então, a gente já está ouvindo isso desde o final do segundo mês de guerra, que Israel chegou lá no sul e falou: ó, vamos entrar em Rafah, e desde então a gente está ouvindo isso e nada acontece. A gente continuou ouvindo isso essa semana. Há preparativos, ao que tudo indica, há, inclusive, bombardeios pontuais, deixando aí, enfim, dezenas de pessoas mortas, inclusive mulheres e crianças, né? Mais do mesmo do que a gente está vendo aí nesse último período de guerra, só que junto a toda essa tensão e pressão que Israel tenta colocar no Hamas agora, só por vias verbais, né? Já que a
intensidade da guerra diminuiu bastante, a gente vê aí mais uma tentativa de se chegar a um cessar-fogo e libertação de reféns e tudo mais. Pô, João, a pergunta é, cara, qual é o interesse do Hamas em chegar a um cessar-fogo e libertar os reféns? A única razão para qual o Hamas possa desejar um cessar-fogo é, no caso, pelo menos na minha percepção, como a situação se constrói atualmente, é ganhar tempo e mostrar para o mundo que a guerra não pode voltar e não pode continuar e forçar a comunidade internacional a ver, a partir da destruição em Gaza, que, enfim, que Israel não pode voltar a fazer o que está fazendo. Isso pode acelerar o julgamento da Corte Internacional de Justiça ou resoluções do Conselho de Segurança da ONU que incluam alguma prerrogativa, caso Israel não cumpra as determinações, e assim interromper a guerra. É a única possibilidade que eu vejo no momento para que o Hamas aceite um cessar-fogo. Então, o que Israel faz nesse momento? A pressão pela libertação dos reféns, ela que vinha numa crescente muito grande, ela foi interrompida pela tensão com o Irã e ela voltou a estar numa crescente. Vale lembrar que a gente está no momento de uma festividade, então, obviamente, as expressões diminuem, as manifestações são menores, mas tudo indica que já hoje de noite, no sábado, quando a gente está gravando, ou na própria segunda-feira de noite, quando termina a festividade, a gente vai ter grandes manifestações. A gente já teve algumas manifestações muito mais simbólicas do que de massa. Por exemplo, todos os membros do Kibbutz Be'eri fizeram o jantar de Pêssar deles na Praça dos Reféns, né, que é a Praça dos Sequestrados, que é um lugar que foi construído, enfim, que foi simbolicamente tomado pelas famílias em Tel Aviv, que eles estabelecem uma mesa inteira com todas as cadeiras das pessoas que não estão mais lá, estão sequestradas, e eles sentaram nessas cadeiras e fizeram o jantar deles lá, né, de uma maneira para mandar uma mensagem, para que todo mundo visse, para convocar a imprensa e para ver, olha só, a gente não voltou para nossas casas, os nossos parentes ainda não voltaram e a gente não tem como passar essa festividade sem lembrar dos membros do nosso kibbutz que ainda são reféns e de todos os outros, né? Então a pressão, ela vai aumentar. E aí, o que o Netanyahu tem para fazer frente a essa pressão? Ele está numa situação complicada que tende a piorar por outras questões. A situação com o Irã deu uma fortalecida um pouco no Netanyahu, mas não foi suficiente. 2 cadeiras representa pouco mais de 1%, 1,6%, 1,7% dos votos, não chega nem a 2%. Não é significativo, enfim, para quem deseja continuar sendo primeiro-ministro. E então é uma situação ainda bastante complicada. A gente vai falar no próximo bloco porque a situação dele tende a se complicar ainda mais nas próximas semanas ou meses. Então, ele precisa lidar com essa questão dos reféns, que é o que mais complica a sua situação. Mesmo ligando alguns presentes aí no meio do caminho, como o Irã, outras coisas sobre as quais a gente vai comentar. E aí, ele tenta mostrar predisposição a chegar a um cessar-fogo. Então a gente começa a escutar de todos os lados que Israel apresentou uma proposta ao Hamas de cessar-fogo, que Israel aceitou flexibilizar algumas questões, né, e tentando colocar o Hamas nas zonas de negociações. Ao mesmo tempo, ele intensifica as operações na via central de imigração do sul para o norte da faixa de Gaza. Segundo, está escutando o barulho das crianças? Ele intensifica as operações na rota central do sul para o norte da faixa de Gaza. Né? Enfim, segundo informações do exército, Israel matou mais de 1.000 terroristas. Somente nessa concentração onde está a única brigada presente ali, convoca outras 2 brigadas para se preparar para uma operação em Rafah, pressionando o Hamas e tentando dar uma resposta à ala mais à direita do eleitorado do governo, dizendo o seguinte: a gente vai entrar em Rafah, não se preocupe, a gente vai entrar em Rafah. Mas isso não parece real. Essa entrada israelense não parece real. Por que ela não parece real? Porque demora 3 semanas para a evacuação da população civil ali. E Israel não tem condições técnicas, o exército, de fazer uma operação com mais de 1 milhão de pessoas vivendo ali, ainda que eles aleguem que cerca de 200 mil pessoas retornaram à região de Khan Yunis. Se tinha 1 milhão e 400 mil, agora tem 1 milhão e 200 mil. Não faz com que a situação seja razoável. E 2, porque a comunidade internacional está muito preocupada com o número de mortos, e o governo Biden já colocou isso como ponto limite. E no dia de ontem, 2 oficiais do alto escalão do Ministério do Exterior dos Estados Unidos, da Secretaria de Estado norte-americana, disseram que um ataque israelense a Rafah, da maneira como a situação está hoje, representaria fatalmente uma diminuição do apoio norte-americano a Israel em prol do plano de doação de armas ou de ajuda financeira militar. O apoio diplomático também diminuiria. Por exemplo, uma resolução do Conselho de Segurança que prevê sanções ou que prevê intervenção poderia contar com no mínimo, a abstenção dos Estados Unidos, e ele alertou também o seguinte: a coalizão com os países sunitas do Golfo e a Jordânia e o Egito, ela pode ruir um ataque em Rafah caso o lugar não esteja próprio para que essa operação seja feita. Tudo isso me leva a crer que o Netanyahu, por mais necessitado que ele esteja desse ataque, ele não possa realizar esse ataque. Seria um suicídio, enfim, da ideologia sionista como um todo, né, em todas as mais variadas vertentes, porque é basicamente isolar Israel do resto do mundo, tanto do ponto de vista da segurança, quanto do ponto de vista da aceitação internacional, entregar Israel para o Tribunal Internacional, para a Corte de Justiça Internacional, como autora de genocídio, porque se você faz uma operação em Rafah
Rafah, com 1.200.000 pessoas vivendo ali, não tem defesa que convença os juízes de que o que vai acontecer ali não é um genocídio, porque pensem que se morreram 34 mil na estimativa, que não conta os desaparecidos ainda, e vai lembrar que essa semana foi descoberta uma cova coletiva com cerca de 180 mortos, né? Não estão contando novos mortos. Vamos falar que se morreram 34 mil, considerando que a guerra foi feita em sua maioria num território onde a população já tinha se refugiado dali, já não vivia mais nessa região. Imagina quantos não iam morrer num lugar super povoado. Então é impensável que isso aconteça dessa maneira. O que me leva a crer, e eu acho que o Marquinhos concorda comigo, que essa é uma tentativa de pressão do Netanyahu ao Hamas para aceitar e flexibilizar a sua demanda, as suas exigências para o cessar-fogo. Senão a gente vai entrar. Na prática, não tem como fazer a guerra em Rafah como fizeram na cidade de Gaza no início da guerra, nem em Han Yunis como fizeram até pouco tempo atrás. Não tem como. O que pode ser feito em Rafah são micro-operações, que o governo pode até chamar de guerra, mas você não elimina o Hamas com micro-operações, a menos que você faça micro-operações durante 3 anos, né? Indo e voltando com uma frequência bastante intensa. Tipo, uma semana você faz, parou, volta uma semana depois você faz de novo. Aí você pode, de alguma maneira, conseguir eliminar as últimas 4 unidades do Hamas que estão atuando de maneira integral ali. Eliminar o Hamas de maneira geral, não tem como. Não pelo meio militar somente. Mas essas 4 unidades, enfim, sim, você pode matar essas pessoas e acabou. Você elimina a estrutura do Hamas, que não quer dizer que o movimento vai acabar, e não quer dizer que não vai ter guerra de guerrilha de maneira desorganizada ou de outras maneiras que a gente ainda não conhece. Mas então isso me leva a crer que é um blefe. Só que esse blefe não parece estar funcionando com o Hamas. Então, para Israel mostrar para o Hamas que isso não é um blefe, eles vão ter que fazer alguma coisa. Eu não acho que vai ter uma operação de grande alcance em Rafah. Eu acho que vai começar a acontecer micro-operações. E essas micro-operações vão ser alvos de muita crítica e vão dar muito problema para Israel. E elas podem ser o colapso do governo, e elas podem ser o colapso do Estado também. Elas podem ser o ponto de partida para o abandono, para o isolamento de Israel enfim, na esfera internacional, na diplomacia. Pode ser, enfim, o ponto de partida para o rompimento de relações de Israel com o Egito, com a Jordânia, com, enfim, o Bahrein. Pode ser tudo isso junto. Pode ser um isolamento total da União Europeia, pode representar sanções, pode representar um monte de coisa, porque não precisa ser uma guerra de grande alcance e um genocídio declarado e explanado para que o isolamento de Israel venha à tona. Você tem várias maneiras de isolar o país, em vários graus diferentes, e a gente sabe que Israel não está na melhor das situações, pelo menos comparado ao que a gente viu nos últimos anos. E olha que Israel nunca teve totalmente inserido no seio da comunidade internacional em relação à aceitação nem ao Estado de Israel de uma maneira geral, porque existem países que questionam a existência de Israel até hoje, mas principalmente pela ocupação e o bloqueio a Gaza. Então, os Estados Unidos está freando a Turquia, que prometeu mandar uma segunda flotilha. A primeira, para quem não se lembra, foi mandada no ano de 2010, que foi interrompida pela Marinha israelense, terminou com 9 pessoas mortas ali, uma flotilha de ajuda humanitária, que Israel alegava que estava entrando também terroristas e armas e tudo mais, que eles se recusaram a passar pela inspeção israelense, e aí a Marinha parou e os soldados atacaram a flotilha e, enfim, e aí acabou com 10 soldados feridos, 9 pessoas da flotilha mortas. A gente não tem as imagens de dentro da flotilha. Se o exército não liberou essas imagens é porque não tem algumas coisas que estão querendo esconder ali, mas isso representou uma crise gigantesca entre Israel e a Turquia naquele momento, e já ficou muito mal falado na comunidade internacional por aquilo, e a Turquia ia repetir a dose, desafiando justamente Israel no momento que Israel está fragilizado. E a Turquia suspendeu por pressão dos Estados Unidos, foi o seguinte, ó, aguenta aí, estamos tentando resolver esse negócio agora. Não contribui para o caos. Mas eu não sei se esse esforço norte-americano vai ajudar. E uma segunda flotilha também pode ser um ponto de partida para uma crise internacional de outro mundo aqui. Então, eu não estou esperançoso por dias melhores, especialmente com esse governo atual, que não tem absolutamente nenhum plano, que não, enfim, que não se propõe absolutamente nada, que governa a partir de bravatas e símbolos que não significam absolutamente nada, e que ainda assim consegue eliminar o debate sobre qualquer outra proposta que não seja a deles, que não é nada, né? Ou, no caso dos mais extremistas, que é recolonizar Gaza, né? Porque eles conseguiram criminalizar qualquer perspectiva de criação de 2 estados ou de solução política, que ninguém entre os partidos de centro e centro-esquerda sequer ousa falar sobre isso nesse momento, né? Eles não compram essa briga. Então, o governo atual, ele vai sair derrotado, mais cedo ou mais tarde. Mas a direita israelense, ela não vai sair derrotada, porque eles derrotaram a esquerda muito antes disso. Enfim, a esquerda, ela tá envergonhada de dizer o que pensa, ela busca maneiras de propor algo diferente, sem que diga as coisas de maneira clara, ou acaba não propondo nada diferente, porque tem medo da aceitação popular. E não tem briga, não existe essa disputa no campo ideológico para o que vai acontecer, porque tem um lado que tem medo de falar o que pensa, ou que tem medo de propor alguma coisa que seja diferente do que esse governo propõe. E aí tenta fazer o mesmo que Netanyahu faz. Não propõe nada. Só diz, isso eu não faria. Eu não faria igual a ele. Ele errou. Mas você faria o quê? Porque quem tá no governo pode rolar. Bem ou mal, quem tá tomando as decisões é você. Mas quem tá na oposição tem a obrigação de propor.
propor. Se você não propõe, você perde o sentido de existir. Você não pode ficar só dizendo que ele fez errado. O que é certo? Ah, não sei, mas o que ele fez é errado. Então a gente tá aqui perdido. Com esse governo a gente tá perdido porque eles estão levando a gente pro caos. E outro governo que assumir, é óbvio que eu esperaria melhoras em muitos aspectos. Pior do que tá é muito difícil. Mas não, a gente tá longe de qualquer solução pro problema. E se for depender de Israel, a gente tá longe de qualquer solução do problema. E aí, já entrando num ponto sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, vou dando uma palhinha, no momento que a Assembleia Geral das Nações Unidas não aprova o Estado palestino porque os Estados Unidos vetam, e o argumento dos Estados Unidos eram que o Estado palestino deve ser criado a partir de negociações com Israel, que de fato a adesão norte-americana faz, é eliminar a possibilidade de um Estado palestino. Porque eles sabem, melhor do que eu, melhor do que o Marquinhos, melhor do que qualquer um de vocês que estão escutando, que não há a menor perspectiva do Estado palestino surgir a médio prazo a partir de negociações com o governo israelense. E se não há uma imposição da comunidade internacional, o que eles estão fazendo nesse momento é contribuir para a permanência da ocupação e contribuir para que o discurso da extrema-direita israelense siga sendo dominante e hegemônico em Israel. Então, basicamente, o que a gente está vendo, essa situação que a gente vê hoje é uma ausência total de uma falta de perspectiva. Você não tem ideia do que esse governo é capaz de fazer e você trabalha com eliminações de possibilidades, porque isso parece absurdo demais, então eles não vão fazer. Isso tem muitos pontos negativos, então eles não vão fazer. Mas você não sabe exatamente o que eles podem fazer, porque eles não têm plano. Não existe plano. Não existe algo a ser alcançado. Muita gente pergunta, vai ter ataque a Rafah? O que você acha? O que você não acha? Eu falo, eu não vejo condições de haver uma guerra em Rafah. Mas você não estabelece absolutamente nenhuma meta a ser alcançada, então alguma coisa em Rafah provavelmente vai acontecer. E isso pode ter as mais diversas consequências possíveis. Eu gostaria muito, tá errado, mas eu acho que a gente vai presenciar aí um momento de crise ainda maior do governo israelense, do exército israelense, da guerra em específico e do Estado de Israel do ponto de vista diplomático, da aceitação internacional, cujos frutos que a gente vai colher no futuro vão estar totalmente apodrecidos e a gente vai pagar uma conta por isso muito cara, por bastante tempo. Falou tanta coisa agora, cara. Porra. Só algumas questões aí sobre essa entrada em Rafah e uma crise internacional que com certeza vai ser criada, né? Israel, inclusive, está tentando tomar medidas, né? O governo no Tribunal Penal Internacional, né? Que é o tribunal que, se eu não me engano, né? Eu acho que esse é o nome, que é o tribunal que como é que chama? Que ele julga pessoas, no caso, né? Ele não julga Estado. Então, a Corte Internacional de Justiça, que é onde está tendo toda a discussão sobre o genocídio, e tem o Tribunal Penal, e eles estão com medo que, caso comece uma operação em Rafah, o Tribunal Penal já esteja aí com petições, né, de prisão, mandados de prisão para pessoas do alto escalão da política israelense, inclusive o Netanyahu, o Gallant, né, como ministro da Justiça, o chefe do Estado-Maior, né, e também falaram, inclusive, do Benny Gantz, poderia também aí ser responsabilizado por isso, como o outro membro aí, né, que entrou para o governo e está direcionando essa guerra. Então, mostra realmente esse isolamento e acho que isso que você falou agora no final, né, cara, dessa falta de perspectiva da esquerda. Primeiro, a gente comentou isso já algumas vezes, né, acho que mais entre nós dois, assim, na semana passada teve a manifestação, eu te mandei uma mensagem, né, justamente nesse sentido, né, todas as semanas rolam as manifestações no sábado, à noite, e aí na semana passada eu falei, pô, meu irmão, não tô com nenhum saco de ir pra manifestação, porque são duas manifestações, né, uma que é a manifestação contra o governo, para a queda do governo, e a manifestação das famílias dos reféns, né? Então, essa manifestação pela queda do governo é uma manifestação que ninguém fala da guerra, ninguém fala do que está acontecendo em Gaza, do que está acontecendo com o povo palestino, da crueldade, enfim, da extensão da guerra, né? Do fato de não ter estratégia, do fato de não se... Hoje, na verdade, agora começaram a falar aí, né? Enganaram a gente, falaram que iam derrubar o Hamas, falaram que as pessoas iam voltar para suas casas na região de Gaza, que os reféns voltariam, e 6 meses depois nada disso aconteceu. Como se qualquer pessoa que tivesse a gente comentou aqui desde o início, né? Mas porque era uma coisa óbvia, porque era o retrato que a gente já vem acompanhando nos últimos anos, né? A guerra começou perdida para Israel quando ela começou, no dia 7 de outubro, às 7 da manhã, 11 da manhã, quando os reféns já estavam na faixa de Gaza, Israel já tinha perdido essa guerra. A guerra já não tinha mais como Israel vencer. Estava na mão do Hamas decidir o que ia fazer, como essa guerra ia acabar. E é exatamente isso que a gente vê agora. O Hamas vai decidir. O Hamas não vai aceitar agora o fim. Por que o Hamas libertaria agora os reféns, caso a guerra continuasse? Beleza, vou libertar os reféns, a guerra continua para vocês irem me pegar? Óbvio que não. O cara tá com a mão ali, tá com a faca e o queijo na mão, pô, ele vai entregar? Não, não vai entregar. Então, assim, e aí, voltando aí à questão das manifestações, da manifestação não fala nessas coisas, e quando a gente tem uma perspectiva de troca de governo
governo por alguém que manteria a mesma política, né? É tipo, é trocar o Netanyahu por ser o Netanyahu e não por ter uma política diferente do Netanyahu. E isso é muito complicado. Por isso que aí eu mandei essa mensagem pro João, falei, cara, tô sem saco nenhum, né? Aí ele falou assim, é mais ou menos como trocar o Bolsonaro pelo Temer, né? E é mais ou menos isso, cara. É tipo, é trocar 6 por meia dúzia, não faz uma diferença, né? E porque não, e a esquerda, e eu entro nessa crítica aí, que concordo com você, né, cara? Não fala, não aparece, não propõe, não fala, ó, meu irmão, eu proponho diferente, a gente está há 75 anos tentando guerra, a não ser pelo período lá do né, Oslo e tudo mais, mas vamos mudar isso, né? Vamos mudar esse parâmetro, essa paradigma, né? Vamos tentar um pouco diferente. Se há quase 100 anos a gente está tentando guerra e não está dando certo, vamos tentar alguma coisa diferente, de repente dá certo. Não, ninguém fala nisso. Eu acho que é muito, muito bizarro, né? A realidade que a gente vê que ninguém apresenta uma perspectiva, ou por medo, como você falou, ou por medo de perder voto, que é mais assustador ainda. Então, para que as pessoas vão votar em você, né? Em quem elas estão votando? E aí outra coisa interessante, que na semana passada, retrasada, teve foto do Naftali Bennett, né? Que hoje é um possível presidenciável não, porque aqui é primeiro-ministro, mas enfim, é um possível candidato aí a primeiro-ministro. E o Yair Lapid, que obviamente, né, ele é sempre candidato a primeiro-ministro, e é o líder da oposição hoje, os dois fazendo manifestação, andando, passeata com familiares de reféns em Nova York. Aqui em Israel eles não fazem isso não, cara. Eu nunca vi um cara desses na Kaplan, em Tel Aviv, falando, meu irmão, vamos lá, derrubada tirar os reféns. Vamos lá, faz de tudo pra... Não faz não, cara. Aqui eles têm medo de ir pra rua, aqui eles têm medo de fazer política. Política de tecnocrata, fica em casa lá com sua gravatinha e acha que, enfim, é rede social e como é que a gente vai... Pô, que negócio é esse, cara? Como é que esse cara vai representar o povo lá em Nova York? Representa aqui, bota a cara pra bater aqui. Não bota. E aí, cara, a gente não vai ter essa transformação, essa mudança é muito difícil, cara. E é por isso que, enfim, eu perdi na semana passada, falei, não, vou tirar umas férias aí, não vou a manifestação, não. Vamos ver. Hoje a gente tem, inclusive a gente tá gravando agora, eu falei com o João, ó, sair daqui, vou dar aquela enchida no peito, fechar, enche o peito, bota na mão no nariz e vai embora, né? Porque senão eu não consigo ir. Mas é isso, realmente ter uma perspectiva positiva, até porque a gente tá na mão, principalmente, né, na mão de quem define o que vai acontecer é o Hamas. João, mas então vamos pra fronteira norte, cara. Líbano, é isso aí. Eu vou dizer, acho que é uma coisa, eu vou repetir o que a gente tá repetindo desde o início da guerra. Esquentou, mas esfriou, não é isso? A gente só fala isso no Líbano, ó, vai esquentar, tá esquentando a fronteira no norte. E essa foi mais uma semana que a gente viu isso. Uma série de bombas vindo de lá, uma série de bombas vindo de cá, inclusive bombas que atingiram, né, o país. A gente teve algumas quedas aí de drones, de um drone num vilarejo druso, no norte do país. A gente teve também na região de Aco, na cidade de Aco, né, que fica ali no norte de Haifa, também ali explosões no alto da cidade, que os destroços caíram também ali na região, e inclusive também um civil israelense morto por um ataque de um míssil antitanque. João, esquentou, mas esfriou, cara? Exatamente, esquentou, mas esfriou, mas esquentou em cima da minha cabeça. Eu tava lá, né? Pô, né? Sabe aquele meme, né? Eu tava lá, eu era o míssil. Na verdade, não. Eu tava em Peça quando eu percebi, né? E me inscrevi para participar. Me inscrevi, não, me convidaram, eu aceitei. De um dos projetos que eu participo, de dar aulas para alunos de ensino médio, um projeto de diálogo, escolas judaicas e árabes. E essas escolas árabes, obviamente, não param quando tem festividade judaica. E eu, sem me ligar, que era um dia de festa, deixei minha mulher com meus filhos por algumas horas e fui para Aco, ou em português Acre. Não tem nada a ver com Acre, lá da Marina Silva, outro Acre. É uma cidade, enfim, histórica aqui em Israel, que cidade velha é toda murada por causa da época das cruzadas, muito bonita, litorânea. E fui lá dar uma aula numa escola árabe dentro da cidade velha de Acre. E quando eu tava dando aula, teve uma sirene, ninguém escutou, porque tá muito barulho na sala, e tinha uma obra do lado de fora, ninguém escutou. E aí acabou, e eu ia na praia com a minha família, liguei e falei, ó, vamos, enfim, pra se encontrar na praia e tal. E eu falei, mas teve sirene. Mas já foi, né? Minha mulher falou, então a gente vai ou não vai? Eu falei, não teve sirene, então acho melhor enfim, talvez esperar um pouquinho mais, mas acho que já teve, já passou. E aí fui comprar um negócio pra comer ali na Cidade Velha e escuto uma coisa caindo no teto de ferro que tinha ali. Um monte de gente se assustou, começou a gritar. Eu falei, muito estranho isso aqui, mas já foi. E aí faz um barulho ainda mais forte, parecia que caiu exatamente em cima de onde a gente estava, de um destroço. E imediatamente seguido disso veio a sirene. Que aí depois eu descobri que quando a gente sofre um ataque de drone, enfim, aparentemente o alarme ele não detecta a entrada do drone, mas os aviões que estão circulando no ar sim. Então eles eliminam o drone e a sirene toca somente para evitar os destroços. Só que às vezes os destroços começam a cair antes da sirene.
a Jacirene tocar, né? Tem vídeos na praia de Aco, na praia de Naharia, que é um pouco mais ao norte, das pessoas correndo, enfim, porque viram os aviões bombardeando os drones ali e os destroços podiam ter caído ali. E caíram bem perto de onde eu estava. Depois eu entrei numa cozinha de um restaurante, esperei 10 minutos, como manda a Defesa Civil, e saí. Mas, pois foi mais um capítulo dessa escalada. Então vocês perguntaram, e vocês conseguiram ver daqui? Porque da comunidade que eu moro, a gente tem vista pra praia de Aco, né? Não deu pra ver daqui? Não deu pra ver nada, porque tá acontecendo em cima de mim. Eu tava lá. Mas enfim, por sorte, nenhum ferido, nenhum morto, muito menos. Enfim, então saiu tudo bem. Foi uma resposta a esses ataques de drones a essa região, que estão bem mais longe do que 5 quilômetros da fronteira, a execução de 2 membros do alto escalão do grupo armado do Hezbollah, que tinha acontecido 2 dias antes. Então o Hezbollah responde isso subindo um degrau na escalada e aí vendo até onde Israel vai. Mas como nenhum dos dois lados tem interesse nesse momento numa guerra de longo alcance, então a situação regride. Se esses destroços tivessem caído em cima dos alunos da escola que eu estava dando aula aquele dia, pode ser que essa escalada tivesse aumentado e fugido de controle. Como eles caíram num teto de ferro e não deixou nenhum ferido, então vida que segue. Para ninguém interessa continuar a guerra, mas a resposta não precisa ser dada com grande intensidade. Basicamente é isso. Mas é isso, Marquinhos. Exatamente o que você falou. Esquenta e esfria, porque o Hezbollah, ainda que eles percam parte do seu armamento, parte da sua estrutura, e quase 200 soldados do Hezbollah já tenham morrido dentro do início já tenham sido mortos. 289. 289, É quase o número 300, então. oficial. Tô aqui, Já tenham eu morrido, pois abri é. agora para procurar, tava justamente tu falou, tava aparecendo aqui. 289, então, já foram É. mortos por Israel desde o início desse confronto. Ainda assim, o Hezbollah aparentemente tem um exército de mais de 10 mil homens. Alguns falam até em 30 mil, acho pouco provável 30 mil. Mas a infantaria dos caras de 10 mil homens, né? Não só todas as forças. Então, eles perdem alguma coisa ali, mas Israel perde mais. Apesar de Israel não perder vida, Israel tem os evacuados dali. Tem uma situação que fica muito complicada do ponto de vista econômico, do ponto de vista do governo segurar a barra desses evacuados, da falta da anormalidade do Estado e da guerra iminente. Então a tensão ela é mais problemática para Israel do que para o Hezbollah. Não sei se é mais problemática para Israel que para o Líbano, mas para o Hezbollah ela é menos problemática. Então eles acabam conseguindo alcançar o objetivo deles, que é tensionar a fronteira a ponto de que Israel tenha que direcionar para lá um grande número de soldados, de aviões, retirar a população civil dali, enquanto Israel segue em confronto em Gaza, na Cisjordânia e, como a gente viu, também às vezes na Síria, no Irã, no Iêmen e até em outros lugares. E a gente vive esse momento, essas escaladas, sobe um degrau, desce um degrau, sobe 2 degraus, desce um degrau, depois desce outro degrau. E nada acontece além do que está acontecendo constantemente desde o dia 7 de abril, que é essa guerra de atrito, que, enfim, até agora não explodiu, e eu espero que siga sem explodir, porque eu não acho que nenhuma guerra vai resolver o problema de Israel com o Hezbollah, senão também é uma coisa que não vai ser alcançada por meios militares. Essa normalização das relações com o Líbano e o afastamento do Hezbollah da fronteira, não tem guerra que resolva esse problema. Tem guerra que pode ser que adie a próxima vez que o problema vai acontecer, como foi em 2006. Resolver o problema não passa por isso, e mesmo que, de alguma maneira, a gente pudesse adiar esse problema por 20 anos, qual seria o preço que a gente ia pagar por isso? Né? Muitas vidas, com certeza, muita destruição, muitas vidas libanesas também, enfim, e muita destruição no Líbano, mais ainda. Enfim, uma situação pela qual a gente não gostaria de passar, eu acho, pelo menos a meu ver. Para alguns sádicos aqui, pode ser que a situação se desenhe de maneira oposta, mas eu não sou desse time. Para alguns sádicos aqui, também mundo afora, né? Tem gente aí torcendo pro circo pegar fogo. As pessoas acham que quanto mais gente morrer, melhor, né? É muito interessante isso. Morre geral e aí fica excelente. Bom, vamos então para nossa próxima notícia, porque é uma notícia que, enfim, Israel no início da guerra publicou não bem no início, mas enfim, já com o andamento da guerra, publicou uma série de documentos, né? Teria publicado fotos ligando membros do Hamas ou pessoas que entraram ali junto com o Hamas no ataque do 7 de outubro à instituição da ONU, né? A UNRWA, que é a instituição da ONU que faz o trabalho com os refugiados palestinos na faixa de Gaza. E eles, enfim, como eu falei, é uma organização da ONU que recebe fundos internacionais, fundos de diversos países, e quando Israel divulga essas notícias, né, esses nomes, essas informações, eles acabam dizendo que pressionando a comunidade internacional para parar o financiamento da instituição, que é uma instituição que atuava em colégios, atuava em distribuição de alimentos, enfim, fazia um trabalho social na faixa de Gaza. Israel pressionando os países para acabar com o financiamento dessa instituição, porque alegando que membros da instituição são membros do Hamas e estiveram presentes também no ataque do 7 de outubro. Só que aí, João, o tempo passa, o tempo voa, Israel não consegue apresentar provas cabais, né? Provas que realmente deem
insustentabilidade às suas acusações, e o que a gente vê agora, depois, né, de um período aí em que a ONU, que essa instituição, a UNRWA, praticamente fechou as portas, a gente vê agora diversos países anunciando que vão voltar a financiar a instituição, já que Israel não consegue apresentar provas e ligar os membros, né, da instituição ao Hamas. Esses países são Japão, França, Austrália, Canadá, Suécia e Espanha, e outros podem vir por aí também assumindo, né, essa postura e isolando Israel, mostrando que, enfim, um dos objetivos de Israel era impedir qualquer ajuda humanitária que entrasse ali, entrasse na faixa de Gaza, né? O que pode também ter implicâncias na Corte Internacional e tudo mais. Fake news, hein? Fake news que, na verdade, tornou tudo mais cruel na faixa de Gaza. Pois é, fake news, mas é um pouco estranha essa situação, porque, enfim, a ONU declarou e a agência da ONU não tem problema. Enfim, e fica é uma situação que é um pouco incômoda, né? Que é a mesma organização que, enfim, que abriga dentro do seu guarda-chuva essa agência é quem diz se teve problema ou não, né? Ou seja, não é um terceiro, embora eu não sei que terceiro pudesse ser. Por outro lado, o que a gente pode dizer sobre isso, sem nenhuma dúvida, é que a campanha israelense de deslegitimação da UNRWA não funcionou. Não só não funcionou, mas ela foi um fracasso. Enfim, ela danificou a imagem de Israel perante a comunidade internacional, ela prejudica a argumentação israelense contrária ao Hamas a partir de agora, porque no momento que Israel faz uma acusação e a ONU diz que essa acusação não procede depois de receber um relatório, de checar as informações e tal, eles chegam a essa conclusão. Então isso prejudica a credibilidade de Israel dentro desse enfim, espectro da comunidade internacional como um todo, né? Então foi um grande fracasso. E esse fracasso ele vem pouco depois de um sucesso israelense nesse aspecto, que foi, apesar de ter demorado muito, o relatório da ONU comprovando e condenando os casos, as dezenas de casos de estupros e de violência sexual que foram detectadas no 7 de outubro, inclusive algumas posteriormente, né? Mas como Israel respondeu aquilo, a gente comentou há umas 4 edições, respondeu de maneira ridícula, né? Convocando o embaixador da ONU, o embaixador israelense na ONU para esclarecimentos, algo que nenhum país jamais tinha feito na história, por conta de outro evento, bem no dia seguinte que a ONU divulga esse relatório. Israel pede, basicamente, trabalha para danificar a sua relação com as Nações Unidas. E depois uma situação dessa acontece, e pode ser por má vontade das Nações Unidas, ou pode ser porque o relatório israelense não era consistente, isso faz pouca diferença, porque no fim das contas, o que está acontecendo é resultado da política internacional do governo israelense. Ponto. Nada mais a acrescentar. Nada mais a acrescentar. É isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas à política interna esta. Bom, João, vamos tratar aí da Cisjordânia, né? Que, enfim, em pés de guerra, só que questões ligadas ao governo, já que nessa última semana foi informado, né? Na verdade, quem informou foi ele, o ministro da colonização, o Bezalel Smotrich, informou que ele está encaminhando, já começou, né, o processo para a legalização de 68 postos avançados ilegais na Cisjordânia. Ou seja, 68 assentamentos que até o momento não são reconhecidos pelo Estado, ou seja, não podem oficialmente receber verbas, receber investimento de estrutura do Estado, foi iniciado o processo para a sua legalização, e 68 que representa basicamente um terço dos postos avançados ilegais na Cisjordânia. João, como eu venho dizendo, né, o único setor que está ganhando nessa guerra é a extrema-direita fascista, e um deles é o Bezalel Smotrich, que, na verdade, está fazendo de tudo para passar a cláusula de barreira, né? Mas ele teve um crescimento nas pesquisas, né? Chegou a ter pesquisa Isso. mostrando ele com 7 cadeiras, embora seja do Ó, canal 14, e eu não acredito nas pesquisas do canal 14. Mas na pesquisa do Maarif, por exemplo, na semana passada ele não ultrapassou, e na semana ele ultrapassou a cláusula de barreira. E isso tem a ver com as escolhas que ele tem feito. Eu acho que ele ainda vai se estrepar pela frente, que eu vou comentar sobre isso. Eu já vou juntar as informações agora para falar sobre isso logo, com sua licença. Mas o que a gente está vendo agora é o seguinte: na semana passada, a secretaria, né, com status de ministério, que ele acumula junto ao Ministério das Finanças, que é a administração civil dos territórios, reconheceu 4 novos assentamentos, ou seja, legalizou 4 assentamentos ilegais. Tá, só para vocês entenderem, assentamentos ilegais ou postos avançados são assentamentos que são levantados do dia para a noite, sem a autorização do Ministério da Defesa. Ou seja, algumas pessoas, alguns judeus vão até a Cisjordânia, pegam uma terra de ninguém ou de propriedade palestina, mas improdutiva, ou enfim, que esteja, que não esteja sendo cuidada por diversos fatores, porque aqui não tem latifúndio, nem aqui nem na Cisjordânia.
Cisjordânia, né? Aqui, se o trabalhador não está plantando nessa terra, pode ser porque às vezes ele está impedido de acessar essa terra pelo próprio exército, né? Mas enfim, eles vão lá, pegam uma propriedade privada palestina ou uma terra sem dono e de repente levantam um assentamento com trailers, containers e tudo mais, do dia para noite, com muito financiamento, especialmente vindo de judeus religiosos dos Estados Unidos e de outros países também, e aqui de Israel também, e às vezes do próprio governo, né? Enfim, óbvio que de maneira maquiada, porque o governo não pode oficialmente financiar enfim, ações ilegais, né? Ilegais, eu digo, de acordo com a lei israelense, de acordo com a lei internacional, o governo faz isso sem nenhum problema, mas enfim, fechando esse parênteses. E eles vão lá, levantam esse dia pra noite, e aí vira uma guerra essa questão, porque você não pode levantar um assentamento em lugar nenhum do país sem autorização do Estado. E na Cisjordânia, quem dá autorização é o Ministério da Defesa. Dentro do país, é o Ministério da Habitação, dentro do lado esquerdo do muro, né? Dentro do que a gente chama dos limites das fronteiras 67, da linha verde. Então, lá é o Ministério da Defesa. Eles vão lá, levantam um assentamento, que é ilegal, que é um problema do ponto de vista jurídico, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista da infraestrutura e, obviamente, do ponto de vista da segurança e do conflito, né? E começa a tentar levantar o lobby para esse assentamento ser legalizado. E aí, um ministro que nem o Smotrich, né, é o sonho desses colonos ultra-radicais. Você pode pensar, todos os colonos são ultra-radicais. Não, tem colono que vive em assentamento porque é mais barato, né? E não tá nem aí para a questão do conflito, ou tá um pouco aí, mas não entende realmente a questão. A gente tem mais de 100 mil ultra-ortodoxos que estão cagando pro conflito, que não são sionistas, em sua grande maioria, e que vivem em assentamentos porque estão perto de Jerusalém, porque ofereceram para eles viver ali e pagando casas muito baratas, e a maioria deles é pobre. Então, não são todos os colonos que são extremistas, mas esses que criam colônias ilegais do dia para noite, ou da noite para o dia, esses são. E esses colonos, eles têm uma representação no parlamento totalmente desproporcional, porque as pessoas votaram nesse partido do Smotrich e do Ben-Gvir por eles estarem prometendo segurança, bater forte nos terroristas, etc. E essas pessoas ganharam muito poder, só que eles não trabalham pela segurança do país, ao contrário, o país nunca teve tão inseguro em todos os aspectos. Eles trabalham pelos colonos, especialmente o Smotrich. E ele conseguiu legalizar 4 assentamentos na semana passada e ninguém deu um pio. Não saiu na mídia tradicional em Israel. Saiu na mídia dos ortodoxos sionistas comemorando esse fato, dizendo que é um dia histórico. Foi comentado pelos jornalistas ligados à direita extremista religiosa e a imprensa tradicional ficou em silêncio. Até no Haaretz foi praticamente excluído. Saiu uma notinha bem pequena no Haaretz sobre isso. Os outros jornais praticamente não comentaram, como se fosse nada relevante. No meio da guerra, os caras legalizando o assentamento de colonos extremistas, os mesmos que estão dando porrada em Palestina, no meio da Cisjordânia, agora nesse momento. E aí o Smotrich olhou e falou assim, porra, passaram esses 4 e ninguém falou nada, vamos passar a boiada. E botou 68 na lista. E tá trabalhando para que 68 assentamentos ilegais sejam aprovados. Agora, para vocês terem uma ideia, ao todo, desde que os colonos começaram essa movimentação de criar assentamento do nada e depois brigar por legalização, ao todo, a gente não tem 50 assentamentos que foram legalizados dessa maneira. O cara quer fazer isso com 68, numa só canetada. E aparentemente, ele vai fazer. Ele vai fazer e sem oposição do Benny Gantz. Isso é uma coisa absurda. O cara tá no governo, como se diz em hebraico, Zorem, fluindo com todas essas medidas da extrema-direita. No máximo, ele dá um chiado, mas ele não quer se prejudicar com a extrema-direita, porque ele ainda acredita, de alguma maneira, aspira os votos dessa extrema-direita na briga contra o Netanyahu. Porque ele tem nas suas fileiras 2 parlamentares ligados a esse grupo, como o Matan Kahana, que é desse grupo, ainda que ele seja mais moderado que o Smotrich, mas também está ali no lobby dos colonos, que é um que não acredita que as colônias podem ser criadas em qualquer lugar, mas é um defensor das colônias. E o Gantz fica quietinho. Mas pode ser também porque ele é a política dele, né? Porque ele não acredita na criação do Estado palestino e acredita que as colônias, então, podem ser Do criadas. Gantz? Por que não? Eu acho que o Gantz, bom, ele aderiu a uma ideia bem estúpida de um filósofo israelense, que é um sujeito inteligente, chamado Micha Goodman, mas que essa ideia dele é estúpida, que ele Sim. fala em redução do conflito, que ele diz que o Estado palestino, ele traria insegurança para Israel, você não pode dar soberania nas mãos de um grupo que amanhã pode querer acabar com você, então o exército, blá, 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 mas você também não pode a vida inteira ocupar os palestinos, então você tem que fazer ir dando autonomia para eles, a ponto que a situação deles seja melhor e enfim, que você não precise dar um Estado, que você possa controlar a segurança e tal. Essa É o que o política Netanyahu fez com o explodiu na Hamas. nossa cara. É, Explodiu. é. Ele só economizava a autonomia, ele dava para o Ué, Hamas o dinheiro. Para a autoridade palestina ele não dava é uma nada. Essa merda. situação explodiu na cara de Israel. Explodiu na nossa cara. Tá errado. Todo mundo viu. Isso é o que não pode fazer. É o que não pode, é o que a gente já viu que não tem resultado positivo para ninguém. É isso. E o Gantz ainda não apagou isso da plataforma política dele. Eu sei disso porque eu li agora. Tem um mês que eu tô preparando um material que vai sair junto do nosso site, já do spoiler sobre todos os partidos. E aí o do Gantz está escrito essa baboseira. Então vocês vão poder, estão convidados a ler lá
quando sair. Espero que até as eleições ele mude essa ideia, ainda que eu acho que o Gantz é tão vaselina que ele vai continuar com essa ideia meio termo em cima do muro, que na verdade é uma ideia da direita, e aí fantasiada de tolerante, como se pudesse existir uma ocupação tolerante. Mas enfim, então o que o Smotrich fez foi, pode ser, olha, ninguém reclamou, ninguém chiou, não teve uma manifestação, não teve nada, porque todo mundo com o olho no Irã, em Gaza, aqui e ali, eu vou passando a boiada. E continua sem ninguém chiar. Tá meia dúzia de organizações, meia dúzia não, estão todas as organizações pacifistas e direitos humanos chiando, mas que elas não juntam muita gente e que elas não estão muito populares nesse momento. Também porque nenhuma liderança abraça essas pautas, né? Estão com medo de levantar essas pautas. Então, as pessoas gritam e só se escuta o silêncio. E o Smotrich, obviamente, ele tá tentando resgatar o apoio que ele tem dentro de alguns setores para poder subir nas pesquisas, o que aparentemente tem feito algum efeito, mas a gente tem que lembrar que daqui a pouquinho a gente vai ter uma reforma econômica. Dentre as barbaridades que a gente está vendo serem anunciadas, a gente vai ter um aumento do MAM. O MAM é um imposto de valor agregado, o IVA, como se traduziria em português, né? Em espanhol, por exemplo, na Argentina se fala IBA. Eles têm o mesmo imposto. Inclusive, a reforma tributária do Brasil propõe uma coisa semelhante, não é exatamente igual, mas enfim, aqui você tem uma junção de todos os impostos e cada produto que você compra tem um imposto de 17%. Só que a gente já está vivendo um período de inflação e o aumento do MAM de 17% para 18% vai representar um aumento maior ainda da inflação. 1% no imposto de valor agregado representa uma arrecadação de cerca de 34 bilhões de dólares por ano para o governo, que é uma arrecadação bastante razoável. O de dólares ou de cheque, não sei, mas é uma arrecadação bastante grande, seja qual for a moeda. O problema é que ela pega no bolso de todo mundo, né? Dos pobres, da classe média e dos ricos. Mas como a gente sabe, os ricos não sofrem com isso. A classe média sofre um pouco. Quem está comprando o apartamento, vendo o imposto aumentar 1%, tem muito problema com isso. E a população pobre, que conta dinheiro para comprar comida, vendo o imposto aumentar 1%, vai saber que o preço do alimento vai aumentar mais que 1%, né? Porque, enfim, eles ainda têm o agregado nisso tudo, que aí aumenta 1% sobre tudo. Sobre o transporte, sobre a produção, sobre tudo especificamente, vai ter mais inflação. E por que eu digo isso preocupa o Smotrich? Porque o Smotrich também é ministro das Finanças. E ele vai ter que responder por isso. E quando ele tem que responder por isso, ele tem um problema muito sério, que ele contribuir para o aumento da pobreza da população. Enfim, ele vai ser um ministro das Finanças muito impopular, e isso vai dificultar uma nova associação entre ele e o Ben-Gvir. Porque o Ben-Gvir não vai querer se juntar a um cara impopular como o Smotrich. E esses votos do Smotrich podem acabar sendo desperdiçados, porque ele não vai ter menos de 2,5% dos votos. Tem gente que vota nele. Ele é o principal defensor do lobby dos colonos, mas pode ser que ele não passe a cláusula de barreira. E se ele não passar, é uma derrota ainda maior para a extrema-direita e para o bloco do Netanyahu, que é um partido menos que entra. E possivelmente, o fim da linha do Smotrich na política. Seria uma excelente notícia se eu não soubesse que outra pessoa vai acabar assumindo o papel dele, né? Cedo ou tarde. Mas enfim, essa é uma situação que a gente está vendo agora, o Smotrich brigando pela sua sobrevivência no momento que ele já sabe que ele vai ter que tomar decisões bastante impopulares. Ele está tentando agradar a sua base, porque ele sabe que se a sua base lhe der o suficiente para passar a cláusula de barreira, o resto que se exploda. Ele não está pleiteando chegar às 10 cadeiras. Ele só quer passar a cláusula de barreira. Então ele vai agora trabalhar o máximo possível para agradar a base, porque o resto da população ele já vai desagradar. 25 mil pessoas vão ter os seus assentamentos legalizados ali na Cisjordânia, caso o Netanyahu, o governo aprove aí a legalização desses assentamentos. É o Gantz, né, o bananão da vez, né, cara? Caiu mais um conto do vigário aí do Netanyahu, entrou pro governo, perdeu a hora de sair, agora só estão passando a boiada na conta dele. E ele não tem mais o que fazer, tá perdido, tá perdidaço mesmo. Sai do governo, o ônus, fica no governo, é o ônus, tá avançando na política do apartheid na Cisjordânia, tá permitindo isso. E eu acho que a questão também, né, João, muito pouco se fala do que está acontecendo na Cisjordânia, né? Essa semana a gente teve dezenas de pessoas presas em manifestações na frente da casa do Netanyahu em Cesareia, na frente da casa do Netanyahu em Jerusalém, na frente da casa do Gantz em Rosh Haim, né, a cidade de Rosh Haim, ontem, e nenhum preso por ter matado palestino, nenhum colono preso por ter matado palestino na Cisjordânia desde o início da guerra. Até agora foram 10 palestinos mortos por civis israelenses, nenhum deles foi preso. Só que se manifestar contra o primeiro-ministro tem dado prisão, levantar placas dizendo pare a guerra ou simplesmente genocídio, também tem pessoas que têm sido presas por isso. Inclusive, dando aí uma informação, há um tempo atrás eu fiz um post no Twitter falando sobre um podcast que uma professora, Nadira, uma professora da Universidade Hebraica
Hebraica, uma palestina que dá aula na Faculdade de Direito da Universidade Hebraica. Ela foi a um podcast, né, e falou, enfim, sobre, do ponto de vista da mulher palestina, como ela tá vendo a guerra. Falou já em genocídio naquele momento e tudo mais. E na semana passada, na quinta-feira da semana passada, ela foi presa pela polícia israelense. Pelo que ela disse, eles alegaram que ela falou em genocídio, o que ela tem o direito de falar. Pessoas podem ou não concordar, mas enfim, ela pode falar que é um genocídio. E depois, e também incitando, negando os crimes sexuais, né, cometidos pelo Hamas, o que ela não fez no podcast. Eu ouvi o podcast dela. É um podcast muito duro de ouvir, principalmente para quem só ouve a narrativa israelense, né? Então, ouvir uma palestina falando disso é realmente muito. Eu imagino que deva doer. E aí a polícia, ela foi presa na quinta-feira da semana passada, depois da Universidade Hebraica já ter definido pelo afastamento dela das funções como professor, o que também é um absurdo, né? A academia sendo complacente com isso. E ela, na sexta-feira, a polícia foi pedir para prolongar a prisão dela, e o juiz, o mesmo juiz que tinha autorizado a prisão, falou assim: não, peraí, então vocês têm que me apresentar alguma prova para eu deixar ela presa, alguma coisa aí, um indício, né, para que a investigação continue. E aí a polícia alegou, falou que quando foi na casa dela, achou fotos taxando os soldados israelenses como soldados da ocupação. Essa foi um dos crimes ali que a polícia tinha oferecido, né, para a justiça. E aí o juiz falou: não, isso aí, meu amigo, isso aí você não pode acusar, não é uma acusação. Isso aí ela pode fazer. E aí ela foi solta, e também falou que ela sofreu tortura, tipo, ela foi deixada numa cela à noite, com frio, sem aquecimento, sem colchão. Quando ela pediu um cobertor, deram um cobertor para ela molhado. Enfim, a situação que ela passou no Migrat Sharusim, na cadeia que se chama o Campo Russo, que fica em Jerusalém. É isso, é a política da galera aí da ocupação, que agora ela volta para dentro de Israel, né? A ocupação está chegando também dentro de Israel. Esse aumento do imposto está previsto aí para o dia 1º de janeiro de 2025, né? Quando o MAM, esse imposto aí, vai passar de 17 para 18%. Bom, vamos então para a próxima notícia, João. Falando aí do Haron Haliwa, o chefe da Aman. A Aman é a agência de inteligência do Exército, né? A gente tem algumas agências de inteligência, uma delas é do Exército, e ele agora renunciou ao cargo essa semana, depois de, enfim, alegando, obviamente, falando que ele falhou no seu papel, falhou na sua atividade. Ele, como chefe da inteligência do Exército, não poderia também ser parte, ter permitido que o 7 de outubro acontecesse, e agora, depois de 7 meses de guerra, quase 7 meses de guerra, ele renunciou ao cargo. João, faltam outros aí deixarem o cargo, já começaram alguns burburinhos também, né, falando aí que o chefe do Estado-Maior está pensando em fazer a mesma coisa no período próximo. Também o chefe do Shabak, né, o Serviço Interno de Segurança, também está pensando em fazer isso, mas o Netanyahu, ao que tudo indica, está longe de pensar alguma coisa do gênero, né? Mas esse é um problema muito grande, Marquinhos, porque é óbvio que o chefe da inteligência ele teria que renunciar. E há uma pressão muito grande para que essas pessoas renunciem antes que comecem a nomear novos membros do alto escalão das forças que eles dirigem. Então é necessário que eles renunciem. A questão é que eles não podem renunciar antes do Netanyahu cair. Isso não pode acontecer. Isso é um erro do Aron Haliva, porque isso fortalece o discurso do Netanyahu. Olha só, eles estão renunciando porque eles são culpados. Eu sempre falei que a culpa era deles, dos chefes das forças e não minha. Então, quando eles renunciam antes do Netanyahu, isso gera um problema. Então, essas pessoas que já assumiram responsabilidade deveriam ficar no cargo até a hora que o Netanyahu cai. Nesse momento, eles têm que renunciar. Ele deu de presente isso para o Netanyahu, ainda que no discurso dele tenha falado que ele tá aí cumprindo com o seu dever cívico, que é entender que ele é responsável por uma tragédia militar da inteligência, uma catástrofe, por um acontecimento sem igual, sem precedentes, e que ele renuncia e ele espera que o corpo político também assuma a responsabilidade. Só que quando ele faz isso, antes do corpo político, ele dá argumento para essas pessoas. O que fez o Smotrich, por exemplo, disse: muito bem, Aron Haliva, muito bem que você renunciou, assumiu a responsabilidade, vocês trabalharam mal, a concepção de vocês era totalmente equivocada, e a gente espera que outros também assumam, porque o exército falhou miseravelmente no 7 de outubro. Tudo que o Smotrich falou é verdade, mas o sujeito que faz parte do governo há muito tempo, salvo um pequeno intervalo, que disse que o Hamas era um bem para o Estado, também tem que renunciar. Porque foi esse setor político, esse corpo político que administra Israel há tanto tempo, que permitiu o fortalecimento do Hamas, que não permitiu é uma palavra muito incorreta para esse caso, que financiou o fortalecimento do Hamas. Essas pessoas precisam cair.
ali junto dos chefes das forças. Enquanto essas pessoas não caírem, os chefes das forças não podem renunciar. Eles têm que ir até o fim. O caso do chefe da inteligência, eu acho que ele é o caso mais cruel disso, porque ele estava de férias, né? Ele estava de folga em Eilat no dia do ataque. E ligaram para ele na madrugada. E ele desligou o telefone. E, meu irmão, você é o chefe da porra da inteligência militar. Tu não pode desligar o telefone, cara. Não importa se tá de folga. Tu não pode ligar o telefone, cara. Pelo amor de Deus. Você não quer responsabilidade? Porra, então você não assume esse cargo de chefia, cara. Porque o primeiro-ministro pode ligar o telefone. O Bennett é um cara religioso, né, que cumpre o Shabat, que é proibido pela lei judaica você atender telefone durante o Shabat, ou andar de carro, isso tudo. Ele é um cara ortodoxo. E ele, obviamente, que não deixou, não desligava o celular no Shabat. Ele viajou no Shabat até a Rússia para falar com Putin, que não era uma missão de vida ou morte. Mas o cara entende que ser primeiro-ministro exige que você, enfim, deixe algumas questões pessoais de lado. O chefe da inteligência militar não pode não atender o telefone no dia de madrugada. Não importa se é sábado, se é folga, se é festividade judaica, não importa. Então, assim, foi realmente o mais absurdo de todos. Todos falharam, da chefia. Todos ali falharam. E todos falharam miseravelmente. Inclusive os que alertaram pro ataque que ele ia acontecer. Que era o caso, inclusive, do chefe da inteligência. Ele alertou que podia acontecer. O que faz com que ele tenha desligado o telefone seja ainda mais grave. Mas ele foi dos que mais alertou ali, que mais mostrou que estava preocupado com a situação. Mas, pô, o cara, se ele tá vendo que isso vai acontecer na frente dele, então e ele tá vendo que o governo não faz nada, então ele tem que renunciar antes. Porque aí, quando você renuncia antes, você pega a porra do microfone e fala: o governo é responsável, vai levar a gente pra uma catástrofe, eu tô alertando que tá acontecendo um problema e eles não estão fazendo nada. Aí você renuncia. Era o papel dele. Então, se ele não renuncia ali, se ele não toma uma atitude além de alertar, se ele tá vendo uma situação desse tamanho na frente dele acontecer, então ele é responsável tanto quanto os outros, né? Talvez até mais, porque ele tá vendo aquilo acontecer. Alguns talvez não estivessem vendo, alguns talvez não tivessem conseguido entender o problema, o que também não os exime de responsabilidade, porque eles estão ali para ver, para antever. Eles têm que entender essa situação. Mas o cara que tá vendo, ele é ainda mais irresponsável. Então, eu não tô nem um pouco sensibilizado com essa renúncia, não passo pano para ele, na mão na cabeça dele de jeito nenhum. Acho que ele tinha que cair mesmo, acho que ele tem que responder na comissão investigativa e possivelmente responder um processo pela falha de segurança por o que aconteceu, porque quando você tem responsabilidade e isso acontece, você tem que pagar um preço por isso. Quando eu era coordenador educacional de um grupo aqui, se houvesse uma questão que colocasse em risco de vida algum dos jovens pelos quais eu era responsável, eu podia ir a julgamento, podia ser preso por isso, porque eu sou responsável por essas pessoas. O chefe da inteligência é responsável pela população de Israel inteira, quase 10 milhões de pessoas. Então ele tem que ir a juízo, sim. Ele tem que ir e ele pode até provar que ele é inocente, mas ele tem que ser investigado e bastante investigado. Tem que esmiuçar todo o trabalho que ele fez nos últimos anos. Ele não tá isento de nada. Eu só não acho que ele devia ter renunciado agora. Agora é um péssimo momento para você renunciar. Você tem que renunciar quando o Netanyahu cai, porque aí vocês vão pagar todos juntos pelo que aconteceu. Tudo bem, a gente sabe que os militares costumam pagar mais do que os políticos, né, nesses momentos. A história de Israel mostra isso. Mostrou na Guerra de Yom Kippur em 73, mostrou na Guerra do Líbano em 82, mostrou em outros momentos. Mesmo assim, Ron Haliva não vai se livrar de pagar, de ser investigado e de ser julgado, tendo renunciado agora ou daqui a 6 meses. Se Israel for condenado pelos tribunais internacionais por genocídio, ele também vai pagar um preço por isso, porque ele estava no cargo até agora. Então não adianta renunciar agora. Não adianta tentar fugir da responsabilidade agora. E o que ele fez para mim foi danoso. Ele tem que renunciar. O timing foi terrível. Desligou o telefone, hein, João? Desligou o telefone. Aí não é mole, não. Tá vendo aí lá. Ô, João, vamos passar para a próxima notícia para falar, então, da pesquisa eleitoral, né? A gente passou um tempo aí sem ser publicadas as pesquisas eleitorais, quase um mês aí. A galera deu uma freada e agora a gente vê novas pesquisas, principalmente depois desse ataque contra-ataque, desataque, ou seja lá o que for, entre Israel e Irã nas últimas semanas. E agora o Netanyahu diminui um pouco, né, a vantagem do que o Benny Gantz tinha para ele, mas a gente ainda vê o bananão na frente. Porém, né, o que também saiu numa pesquisa anterior aí, no início da semana, é que se os membros da direita, parte dos membros da direita, né, como Gideon Sa'ar, Naftali Bennett e o Cohen, qual é o nome dele? O chefe do Mossad, ex-chefe do Mossad, Yossi Yosef Cohen. Cohen, isso, Yossi Yossi, Cohen. Se eles se juntarem num partido, eles tomam a maioria do Benny Gantz, dão uma lavada no Benny Gantz, inclusive. A questão é que eles não indicaram quem seria o chefe desse partido aí. Mas enfim, o que a gente pode... a gente não gosta muito de falar, né, de pesquisa eleitoral, até porque a gente não tem nem previsão de quando a eleição vai ter, mas o que a gente pode indicar é mais ou menos a satisfação e a insatisfação da população no atual momento com os atuais, né, líderes do país que estão no governo agora. Então, o que a gente viu, uma tendência agora, na verdade, desde a saída do Gideon Sa'ar, que levou o seu bloco de 4 deputados para a oposição, e refundou o seu partido Nova Esperança, mas agora acrescentou um direita republicana, Nova Esperança barra direita republicana, enfim, se desconectou do partido do Gantz, o campo republicano. O Gantz e o seu partido vêm numa queda. Okay? Mas essa queda,
ela foi além dessas 4 cadeiras que saíram e que são alcançadas pelo Guidon Saar sempre que ele ultrapassa a cláusula de barreira, porque nem sempre ele ultrapassa. Mas ele nunca passa das 4, 5 cadeiras. Mas o Gantz, ele chegou a ter 40, né? 41 até, mas ele estava numa média de 37, e agora ele chegou a aparecer com 29 cadeiras. Isso não quer dizer que as cadeiras estão indo para o bloco do Netanyahu. As cadeiras, elas estão flutuando em outros partidos, a maioria delas da base da oposição. A oposição não necessariamente de centro nem de esquerda. Existem partidos de direita na oposição, como o Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman, que é um dos partidos que se fortaleceu com a queda do Gantz. E por quê? Porque o Lieberman, que é um ultranacionalista, bem que sempre flertou com o fascismo o tempo inteiro, e que agora se aproximou um pouco mais do centro, não que ele se tornou um político de centro, ele se aproximou dos partidos de centro, única e exclusivamente por conta das suas desavenças com Netanyahu, e oportunista como ele assumiu como a principal bandeira dele, enfim, as pautas por um Estado laico e briga com a população ultra-ortodoxa, então isso tem uma população israelense carente disso e acabou começando a votar no Lieberman, que me arrepia os cabelos, mas enfim, vou deixar isso de lado. Existem partidos de direita na oposição. E esses partidos de direita e esses eleitores que votaram, por exemplo, parte dos eleitores que votaram nos partidos de direita nas eleições anteriores, eles estavam indo em direção ao Gantz por ver o Gantz como o sujeito que podia unificar o povo judeu e que tinha um discurso republicano e que seria a pessoa mais indicada no momento para comandar, para liderar o país, porque ele não gerava grandes antagonismos nem para a direita moderada, nem para a esquerda. A esquerda estaria disposta a apoiar o Gantz e a direita moderada também. Só que a gente viu nos últimos meses, em especial sobre o Gantz, foi ele não conseguindo mais uma vez, enquanto membro do governo, que ele já tinha sido antes, mostrar força, conseguir impor as suas pautas, enfim, fazer valer seu capital político, que hoje é muito alto, esse é o primeiro nas pesquisas, e ainda que ele só tenha 8 cadeiras, seu partido só tem 8 cadeiras hoje na Knesset, simbolicamente, ele era responsável por 33, 35 cadeiras em eleições hipotéticas, e isso lhe dava um capital político suficiente para que ele fosse recebido por setores do governo norte-americano, para que ele falasse em público em Israel e sentisse falando para a maioria, para o mainstream da população, e que ele pudesse entrar no governo e influenciar de alguma maneira. E a população, cada vez mais, não acredita na capacidade do Gantz de influenciar, porque vê que o governo de Israel segue sem rumo, desorientado, e quando vai para um lado, vai para o lado da extrema-direita, como a gente comentou aqui nesse podcast já. E o Gantz perde, ele abre mão desse capital político, ele vai perdendo credibilidade, e todo o capital político que ele acumulou vai se deteriorando na sua mão e na sua frente. E ele, ainda assim, não sai do governo, porque por alguma razão, ou ele acha que se ele sair do governo, a catástrofe maior vai acontecer, o que enfim, que é, por exemplo, que o Ben-Gvir faça parte do gabinete de guerra e o Smotrich, ou porque ele acha que a população acha que ele tem que estar no governo, o que algumas pesquisas mostram, só que o que ele não está avaliando é se as pessoas que acham que ele tem que estar no governo, se vão continuar votando nele se ele sair ou não, porque aparentemente vão, né? Se ele está perdendo esses votos, ficando no governo, então essas pessoas que querem que ele, enfim, que estão dispostas a estar com ele ainda assim, se ele sair, eu acho que essas pessoas vão continuar com ele, né? Pelo menos essa é a minha percepção. E ele não sai, e essa não saída só coloca ele como cúmplice de tudo que está acontecendo. Porque não adianta você gritar, da mesma maneira que não vale para o chefe da inteligência você gritar a portas fechadas que o que está acontecendo é errado, se você não toma uma atitude para que isso mude. E se você não tem poder, se você está sendo boicotado, sabotado pela liderança do país e não consegue impor o seu projeto, então você tem que sair e dizer isso e trabalhar pela derrubada de quem está levando o país para uma direção catastrófica. E o Benny Gantz, enquanto fica no governo, ele segue sendo partícipe, ele segue sendo cúmplice desse governo catastrófico que caminha a passos largos por mais desastre, por mais escalada, pela deterioração ainda maior da situação de Israel, tanto do ponto de vista interno quanto externo. E cada vez é menos justificável um voto no Benny Gantz. Não é meu caso, eu nunca pensei em votar nele, mas parte da população que olhava para o Gantz e via uma pessoa com capacidade de liderar o país, pode até não duvidar em determinados aspectos das boas intenções dele, mas duvida da capacidade, duvida da liderança, duvida da personalidade dele. E entre nós, o Gantz, até agora, nunca fez nada na vida política para que ele tenha tanta credibilidade que ele tivesse assumido um papel tão importante como de principal opositor ao Netanyahu. Porque tudo que ele fez na vida foi ser um chefe do exército. Pois é, ele foi um chefe do exército que escondeu opiniões polêmicas, que fica em cima do muro na maioria dos pontos polêmicos. E tudo que ele fez foi ser um general do exército. Ele não tem credibilidade nenhuma, não aprovou uma lei, ele já é deputado desde 2019. Ele não aprovou uma lei relevante para Israel até hoje. Inclusive, as propostas que ele apresentou eram super polêmicas e impopulares, como, por exemplo, aumentar a pensão dos oficiais do exército, que já é uma classe super privilegiada na sociedade israelense. Então, enfim, eu não sei como ele chegou lá, mas ele chegou. É aquela história do elefante que subiu na árvore. Não dá para entender como ele subiu, mas uma hora ele vai cair, a menos que ele trabalhe para entender como é que ele
faz para ficar em cima daquela árvore. E o que o Benny Gantz faz é o contrário. E o pior de tudo é que colocaram esse elefante na árvore já 2 vezes. E ele continua sem saber como ficar ali em cima. Então, cada vez é menos crível que o Benny Gantz possa ocupar essa posição. E aí o Marquinhos comentou, a pesquisa do Canal 13 esboçou uma junção do Naftali Bennett, do Guidon Sarr, do Yossi Cohen, e não sei se quem mais, no mesmo partido, se concorressem, eles iam estar em primeiro lugar com 31 cadeiras, tudo de direita. Né? E o Benny Gantz cairia para 15 cadeiras junto do Likud, né? E o Yeshatid estaria pertinho também, com quase 15 cadeiras. Então você fala, pô, então, e aí eles falavam que 70 e tantas cadeiras eram da direita, né? Porque eles colocam o Lieberman também. Essa aqui isso é ilusório, porque tem direita que não faz governo com a direita. Esse é o primeiro. Então não é que você vai ter um governo puramente de direita. Segundo lugar, porque esse partido não existe. Não existe. E eu duvido que um partido com tanto cacique consiga se juntar. Quem é que vai ser o líder desse partido? Eu duvido muito. Em terceiro lugar, principalmente se tratando de Naftali Bennett, ele tem um histórico de ir bem nas pesquisas e cair na hora H. E tem gente em Israel que fala assim, eu só quero uma pessoa que eu saiba que possa liderar o país. Okay? E vai lá, eu votaria até no Guidon Sarr ou no Bennett. Mas não é gente de direita. Quando de repente eles olham que o Bennett começou, sei lá, com 30 cadeiras, na pesquisa seguinte ele caiu para 27, eles falam, pô, mas esse cara não vai ganhar mesmo. E aí aos pouquinhos vai mudando e vai procurando o centro. E quem vai emergir numa situação como essa vai ser o Yair Lapid, né? Porque ele é o cara do centro que, de alguma maneira, nos últimos anos, ele se manteve estável na posição dele. Né? O problema do Lapid, nesse momento, é que ele polarizou com o Netanyahu de maneira muito intensa e a população vê o Lapid como alguém que não trabalha pela união do povo. E isso em Israel é um símbolo muito forte. Né? Então eles falam, a gente não vai trocar o Netanyahu por outro cara que está dividindo o povo. Eu não vejo o Lapid dividindo o povo, eu vejo o Lapid sendo muito intenso contra o Netanyahu. Né? Mas, enfim, é difícil a gente visualizar o Lapid conseguindo formar um governo, o Lapid conseguindo ficar em primeiro lugar nas eleições futuramente. Então a gente está com uma ausência de lideranças, de opções, porque o Benny Gantz conseguiu desperdiçar uma oportunidade de diamante que ele recebeu. Ele desperdiça dia a dia. Ainda não é tarde para ele tentar uma reviravolta, mas eu acho que ele é tão estúpido politicamente falando e é tão mal assessorado que eu consigo ver ele esfarelando no caminho, em hebraico a gente usa essa palavra, miporer, que é esfarelando e perdendo todo o capital político que ele construiu e terminando as eleições com 13, 14 cadeiras. Eu não acho esse um cenário tão hipotético assim. Isso mostra muito o que é a política israelense, né? E tem alguns pontos aí, você colocou uma frase no final que era, quase no finalzinho que você estava falando, que era aí que eu queria começar, ia começar o meu comentário também nesse aspecto. Porque falou, né, que parte do eleitor israelense, cidadão israelense, ele procura uma pessoa que vai dirigir o país, né? Eu acho que isso diz muito sobre a própria política israelense, né? As pessoas estão o tempo inteiro à espera de um messias político, um cara que vai virar e vai falar assim, eu vou lá agora, eu vou tirar, vou resolver a situação. Mas vem cá, a gente acabou de comentar que é tudo mais do mesmo, é tudo farinha do mesmo saco. Eu não acho que o Benny Gantz, ele ficaria no... essa questão dele estar se esfarelando é porque ele não apresenta política, ele não sabe o que falar, porque ele não tem o que apresentar. Ele não tem o que apresentar de diferente do Netanyahu. É a mesma política. Talvez com uma nuance maior aqui, uma coisa menor ali, mas de uma forma geral é o mesmo projeto. É o projeto que você não vai... A questão é a seguinte, a gente muito fala de concepção, né? Aqui em Israel, a concepção naflá, né? A concepção caiu. A concepção, ou no 7 de outubro, né? Que seria a concepção de financiar o Hamas, ou a concepção de sei lá o quê. Na minha opinião é o seguinte, a concepção é gerenciar o conflito, não resolver o conflito palestino-israelense. A gente tem a raiz do problema, hoje é chamada, né, questão palestina. A gente tem um conflito palestino-israelense, o direito do povo palestino de se autodeterminar nessa região. Ponto. O Benny Gantz não quer discutir isso, o Netanyahu não quer discutir isso, o Guidon Sarr não quer discutir isso, o Yossi Cohen, que é o possível candidato, também não quer discutir isso, o Naftali Bennett não quer discutir isso, o Yair Lapid não quer discutir isso, o Avigdor Lieberman não quer discutir isso. Qual é a diferença deles para o Netanyahu? Eles simplesmente não são o Netanyahu. Ou seja, a gente hoje na política israelense não tem alguém que apresente uma política diferente, que toque no cerne da questão, que fale, vamos resolver o conflito palestino-israelense. Esse é o nosso problema. A gente tem um elefante em cima da mesa e a gente não dá mais para esconder. Essa é a concepção, na minha opinião. Não tem outra, apagou o Hamas, não sei o que, o assentamento, é tudo a mesma coisa. E esses caras, eles são sempre a mesma coisa. E essa coisa né, de ter aí o Yossi Cohen, o Guidon Sarr, que quer ser primeiro-ministro, o cara antes da eleição com o Naftali, de se juntar com o Gantz, o partido do Guidon Sarr não passou a cláusula de barreira. Não conseguiu nem 3,25% dos votos. A mesma coisa com o Naftali Bennett, que ele foi primeiro-ministro com 4 deputados. Não era isso? Eram 4 deputados que ele tinha no partido. E ele conseguiu ser o primeiro... Ele
ele foi o primeiro-ministro. Que isso, cara? O cara tem uma Não, base não. que... Ele Sim, tinha 6 deputados no seis partido. deputados, seis deputados. Porque um deles quis ficar na oposição. Então, ou seja, o cara não consegue nem ter 6 deputados, significa 5% do parlamento. Como é que o primeiro-ministro vai ser. Como é que um deputado ele assume um cargo de primeiro-ministro com 5% do parlamento do lado dele? Óbvio que ele tem a coalizão, mas as pessoas próximas a ele, 5%. Ou seja, as pessoas estão sempre procurando um messias, alguém que vai trazer a resolução de todos os problemas do céu. Bum, resolveu. Acabou. Então, assim, hoje a gente tem esse problema seríssimo na política israelense, que é não há alguém que propõe uma política diferente. E aí, uma crítica agora ao Yair Golan, né, que ele vai concorrer às primárias do Partido Trabalhista, né? Foi um general que, enfim, concorreu no Meretz nas últimas eleições, não passou a cláusula de barreira, e agora vai concorrer nas primárias do Partido Trabalhista. Tudo indica que vai ganhar, até porque no dia 7 de outubro, né, ele assumiu um papel heróico. Ele pegou, né, quando começou o ataque, ele foi para a região de Gaza e, enfim, ajudou, resgatou pessoas da região da festa que o Hamas atacou, da região dos kibbutzim, enfim, ele assumiu esse papel heróico. Então, mais uma vez, assim, essa busca por esse Messias. Só que ele também não tá falando. Vem cá, Golan, o que você tá... Você é o cara que vai querer representar a esquerda? Que vai querer representar alguma coisa diferente? Então, qual é a sua proposta? Você vai discutir a questão do Estado palestino? A gente vai resolver o problema ou você vai simplesmente mudar a concepção? Vai trocar de alguma forma a concepção? Também não tá falando. Também não tá dizendo qual é a proposta. Também não tá dizendo o que veio. Então, a gente tem aí essa repetição, né? Um museu de grandes novidades na política israelense, em que a gente não vê alguma coisa nova sendo proposta, a gente vê o mais do mesmo, a procura de um salvador que venha colocar um fim em todos os nossos problemas. E isso é muito absurdo, né? Por isso que a gente vê toda eleição, se a gente for a cada 5 anos, aparece um novo Messias. Primeiro surgiu o Bush, né? Há uns anos atrás, que hoje é o presidente. O cara vai mudar, não sei o quê, perdeu pro Netanyahu. Aí depois aparece o outro, agora o Benny Gantz. Agora já ouvi falar do Eisenkot, que é o cara que tá com o Benny Gantz também, que foi o último chefe do Estado-Maior. Não, o Eisenkot pode ser. Pô, o quê, cara? O que diferente o cara vai apresentar? Né? Qual é a proposta diferente dele? Alguma coisa, traz uma luz aí. Mas não, é a mesma coisa, assim. Não há diferença política. Como eu falei, uma coisa pequena aqui, uma coisa pequena ali, mas nada substancial. Ninguém quer resolver o elefante que está em cima da mesa, que é o conflito Palestina-Israel. Enfim, é isso. Ô, João, vamos para nossa última notícia do bloco, para falar do Benitão. Benitão Gvir, que simplesmente ontem, antes da entrada do Shabat, teve um atentado na cidade de Ramle. Fica aqui a 18 minutos da minha casa. É uma cidade mista, é uma cidade que era majoritariamente árabe e hoje é uma cidade árabe judaica. E sempre tem na última guerra, inclusive, né? Foi uma região, uma cidade onde teve muito tensionamento. E na sexta-feira, ontem, teve um atentado, um terrorista atacou uma pessoa a facas na cidade. O Ben-Gvir foi lá prestar, né? Fazer a sua festividade. Toda vez que tem um atentado, ele vai lá comemorar o atentado, né? Tentar tirar votos disso. E no final, ele, com a sua carreata, como mais do mesmo, passaram voando pelo sinal vermelho e ele causou um acidente, porque, enfim, passou o sinal vermelho, o seu carro se chocou com outro carro, o carro dele capotou e a pessoa do outro carro também foi, enfim, se feriu, foi pro hospital e tudo mais. João, não, como eu falei, mais do mesmo, cara. Ele já mandou o motorista passar o sinal vermelho, ele não respeita nenhuma lei, não respeita a linha verde, não respeita a função da polícia, quem dirá as regras de trânsito. E aí, será que o Benitão vai pagar por isso, cara? Bom, acho que a hora dele pagar por isso seria ontem, mas como isso não aconteceu, né? O acidente parece O que foi um carro passa ferimentos bem, leves, né? então ele, pelo jeito. Pois é, o carro mais ou menos ficou capotado, mas ele, enfim, foi para o hospital, fez exames, depois foi levado a outro hospital. Esse estado leve me causa um pouco de. Me levanta dúvidas, É, porque ser levado para 2 centros diferentes não parece ser tão leve assim. E vale a gente dizer que estado leve é uma expressão que se usa em Israel para também quem ficou em estado de choque com uma ação. Então, ferimentos leves é tipo ele arranhão, tá, né? e ele tá hospitalizado ainda, né? Então, ele não deu nenhuma declaração, mas obviamente entrou o Shabat, né? Entrou a festividade, tipo, o dia santo, então ele é religioso, ele não usa as redes sociais nesses momentos, então não dá pra saber se tem relação ou não. Pelo jeito ele não voltou pra casa, nem vai voltar antes do fim do Shabat, que tá acabando daqui a pouquinho, enquanto a gente tá gravando aqui. Mas então, vamos ao que desse caso é relevante, porque o acidente de trânsito envolvendo um ministro é qualquer coisa, mas acidente de trânsito envolvendo um ministro que já houve uma reportagem do jornalista Josh Brenner do Haaretz mostrando quantas vezes o motorista do Ben-Gvir cometeu infrações de trânsito e que pessoas que já tiveram no carro com o Ben-Gvir dizem que ele orienta
orienta o motorista a descumprir, a infringir a lei, passa a virar uma notícia, né? Uma notícia pra gente debater no podcast. E principalmente quando o cara é ministro da polícia. E a polícia decide não investigar. E até quando a prova é esfregada na cara da polícia, como por exemplo, 2 vezes, que o Ben-Gvir produziu provas contra ele mesmo, dirigindo no carro, na verdade, no banco de trás, sem cinto de segurança, que em Israel é lei, e você pode ser multado. A pessoa que tá atrás sem cinto é multada e o motorista também é multado. O cara sem cinto de segurança 2 vezes, filmando com o carro em movimento, filmado com o carro em movimento, e a polícia disse que não vai multar o ministro. Né? Que negócio bizarro. O Ben-Gvir, inclusive, antes dele ser ministro, ele já sofreu um número de multas no trânsito absurdamente alto. E o motorista dele já teve que entregar a carteira por 8 meses no passado por conta da quantidade de vezes que ele infringiu também as regras. O motorista do Ben-Gvir não é alguém que estava ali, né? Alguém que ele escolheu para estar com alguém de confiança dele. O motorista escuta as conversas do ministro, então ele não é qualquer um que está ali. E é um cara que o Ben-Gvir quis que esteja lá e que ele orienta basicamente, né? Segundo essas reportagens, para que infrinja a lei. É verdade que os carros de ministro em exercício, eles podem, em algumas ocasiões, por exemplo, dirigir pelo acostamento, se eles estão em missão e tem horário, né? O que não parece ser o caso do Ben-Gvir, pelo menos em todas as vezes que as leis são infringidas, porque foram muitas. E ontem houve um acidente grave, e não é o primeiro acidente que ele sofre enquanto ministro no carro, ele já teve outro que se chocou com um carro com um pai e 3 crianças, acho que um pai e mãe e 3 crianças. Ontem foi um sujeito com a filha, não sei quantos anos tinha a filha, pode ser que sejam 2 adultos, pode ser que não, e o carro do Ben-Gvir capotou. Agora, como é que ele capotou? Ele ultrapassou o sinal vermelho, o outro carro veio no cruzamento e chocou com o carro do Ben-Gvir, ele capotou. Capotar e ter ferimentos leves já é estranho. Ser transferido para outro hospital é ainda mais estranho. Então alguma coisa está sendo escondida. Como a gente já comentou aqui em edições passadas, o Netanyahu esconde o estado dele de saúde o tempo inteiro. Não surpreende que outro ministro desse mesmo governo também esconda. Agora, independente do que acontecer com o Ben-Gvir, esse caso também deveria ser investigado e os responsáveis punidos. Né? Se é só o motorista que deseja fazer isso sozinho, então que seja só o motorista. Se o Ben-Gvir é também, que o Ben-Gvir seja também, ok? Porque, enfim, basicamente ele está colocando as vidas dos outros civis em risco, né? O autor desse problema, dessa infração. Ultrapassar o sinal vermelho num cruzamento é uma infração grave, que coloca as vidas das pessoas em risco. Pode, em determinada circunstância, inclusive ser criminal, desde que se provem que ele estava em alta velocidade ou que ele esteja alcoolizado, que provavelmente não é o caso, okay? Mas não deixa de ser perigoso. Então as pessoas têm que pagar por isso. Não pode passar a mão do ministro porque ele é chefe da polícia. E é tão bizarro que o Ben-Gvir mudou a lei que ele agora comanda as investigações da polícia, né? Enfim, então ele pode comandar uma investigação contra ele mesmo, no caso. Enfim, é uma situação muito bizarra. Resumindo, João, vai terminar em falafel. Vai terminar em falafel. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, como já é tradição, começando aí o nosso terceiro bloco, dando aquela moral para os nossos ouvintes e ouvintes que colaboram com o nosso podcast. A gente costuma aí nomeá-los semanalmente, faremos isso como já é de costume agora. É isso aí, galera. Quem tiver quem puder e quiser colaborar com o nosso projeto, os links estão na descrição do episódio. E também, recentemente, criamos aí a possibilidade de uma campanha pontual, né? Para quem não puder colaborar mensalmente, mas quiser dar uma colaboração única também, agora há essa possibilidade. Como eu falei, o link está na descrição do episódio. Então, nosso nome aí dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso podcast. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dania Bensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eduardo Fengold, Eliane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Lilian Starobinas, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marco Sarauer, Margarida Lacombe, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Renato Bejinski, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Seiler, Alex Gruppermacher, Alan Tabakoff, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Kupperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Liz Unikovski, Luana Lima, Lúcia Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto May, Rosa Hansheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May, Suzana Saul, Yael Reinstein, Ida Sandes, Gabriel Refeld, Yuri Jacob Lumer, Ale Edelstein, Daniela Rosenbaum, Muriel Correia, Guta
Michael Maskin, Yael Katz, Léo Bueno, Abel Souto, Alcide Manzoni, Fernando Gainer, Juliana Mordente, Renato Ackerman, Luiz Benoliel, Daniel Feldman. Bom, é isso, João. Primeira notícia aí do nosso bloco, a notícia que saiu logo depois, né, da gente soltar o nosso podcast da semana passada. A representação americana no Conselho de Segurança das Nações Unidas vetou o pedido da autoridade palestina de ser reconhecido como país, né, membro pleno da ONU, né? Ou seja, a soberania palestina, que o Estado palestino fosse criado e reconhecido como membro da ONU. Em 1998, né, fazendo um histórico aí muito rápido, né, em 98, eles começaram com essa ideia, eles pediram eles tiveram uma declaração de independência, declararam sua independência, e em 2012 a Assembleia Geral da ONU resolveu admiti-los como membro observador, né? É um não Estado membro observador, e isso em 2012, ou seja, a gente já tem aí 12 anos que a Palestina, ela se mantém aí com esse status aí de membro observador, e agora também como uma forma de pressionar Israel, eles tentaram aprovar no Conselho de Segurança o membro pleno, né? Se tornar um membro pleno, tendo aí a sua soberania, o que causaria uma série de problemas para o governo israelense, inclusive os 68 assentamentos, né, que estão a caminho de ser legalizados aí pelo Smotrich, seriam também considerados um crime de guerra, se é que já não são. E aí, que implicações tem isso nessa loucura toda em que estamos envolvidos, cara? Eu comentei sobre isso no primeiro bloco. Basicamente, se o Conselho de Segurança da ONU aprovasse o Estado da Palestina como membro integral da ONU, o Estado palestino, no caso, que provavelmente seria considerado nas fronteiras 37, seria considerado um Estado ocupado, não um território ocupado. Que aí a alegação, parte do governo israelense e da diplomacia pública, é de que se trata de territórios em disputa, ele perderia legitimidade, porque existiria um reconhecimento internacional do órgão com poder decisório das Nações Unidas sobre a existência de um Estado palestino e que está ocupado por forças israelenses ou bloqueado por forças israelenses, no caso da faixa de Gaza, na situação até o 6 de outubro. E os Estados Unidos, como a gente comentou no primeiro bloco, vetaram essa determinação baseado no argumento que o Estado palestino deve existir após negociações com Israel. Eu já comentei no primeiro bloco que isso praticamente é um impedimento da existência do Estado palestino, mas eu também acho esse argumento fajuto, porque eles poderiam pelo menos dizer estabeleçamos uma faixa de Gaza que não seja coordenada pelo Hamas, e aí vamos poder reconhecer o Estado palestino, né? O governo Biden poderia ter dito algo assim, mas ele não disse. Ele deu mais um reforço para Netanyahu e para a direita israelense. Enfim, isso é uma mão que os Estados Unidos dá para Israel quando o governo israelense não faz por merecer nem um mínimo de ajuda. Enfim, nesse aspecto, com certeza. Não tem ataque do Hamas que faça com que os Estados Unidos justifique essa ação dos Estados Unidos nesse momento, né? Eles poderiam, pelo menos, ter embasado isso, ter discutido, olha só, vamos propor isso aqui no Conselho de Segurança e blá, blá, blá. Não é o caso. Eles vetaram. Ano eleitoral nos Estados Unidos. A questão, de israelense ainda é muito forte na política norte-americana. Isso não tem a ver só com a quantidade de judeus que estão lá, muito menos com o lobby judaico e sionista. Isso tem a ver com o eleitorado evangélico também. Isso tem a ver com a concepção de Estado prometido, de terra prometida, que está no imaginário norte-americano, na cultura norte-americana, e uma associação direta que eles fazem com o Estado de Israel, uma perspectiva que é bíblica, mas que também é simbólica e não necessariamente bíblica, né? Enfim, tudo isso, existem vários estudos, muita gente pesquisa esse assunto. Enfim, isso eu recomendo que os interessados se desgarrem um pouco das explicações simples e tentem entender como funciona isso no imaginário político-ideológico norte-americano. Mas, enfim, é um motivador para o Biden vetar isso e falar quando os palestinos e israelenses concordarem, vai ter o Estado palestino. O que na prática, como a gente comentou, não vai ter Estado palestino agora. E talvez não tenha a médio prazo, porque eu não estou deixando, porque daqui a pouco eu vou perder as eleições e o Trump não vai fazer nada para ter um Estado palestino. A autoridade palestina disse que ia repensar sua relação com os Estados Unidos após esse acontecimento. O negócio é que os Estados Unidos, ele é o principal parceiro comercial da autoridade palestina, ele é o principal doador da autoridade palestina, e é pouco crível financiador, no caso, é pouco crível que a autoridade palestina realmente modifique a sua relação com os Estados Unidos por livre e espontânea vontade, né? Os Estados Unidos podem impor, eles decidirem por isso, é pouco provável, ainda que a autoridade palestina esteja se renovando
aprovando, inclusive por pressão dos Estados Unidos. O novo primeiro-ministro está efetuando uma série de reformas, entre elas uma reforma para diminuir a corrupção, para aumentar a efetividade do Estado, né? O governo da Autoridade Palestina é um governo muito clientelista, muito grande, enfim, e muito ineficiente em diversos aspectos. Isso não tem a ver com privatização nem nada disso. É um governo comandado por uma geração muito antiga. A liderança da Autoridade Palestina tem uma média de idade de 82 anos. Média, estou falando. Enfim, então a gente está falando do pessoal muito velho e que, enfim, que precisa ser trocado, precisa ser substituído, e também com histórico de corrupção e sem êxitos, né? Basicamente, a Autoridade Palestina não conseguiu conquistar muita coisa nos últimos tempos, e inclusive por isso é muito criticada essa colaboração com Israel que segue acontecendo, né? E enquanto isso acontece, os Estados Unidos aprovam um pacote de ajuda militar, no caso passa pelo Senado, novo a Israel, com muito dinheiro, okay? Enfim, eu já vou passar para a próxima notícia, Marquinhos, aí você comenta tudo junto. Essa relação de Israel com os Estados Unidos, ela é uma relação que ela fica no vai e vem, né? Os Estados Unidos impôs sanções contra alguns colonos, mas foram poucos, foi mais simbólicos. Um deles, um sujeito bem desprezível, um deles, o Benny Gupstein, que é um sujeito, não posso nem falar, usar um adjetivo, se alguém entender português e falar para ele, vai acabar processando. Mas Você falou desprezível. Não, desprezível tá tudo bem. Eu tinha um outro que eu queria falar que acabou que eu não falei. Mas vou deixar quieto. Mas o fato, ele foi tentar fazer uma compra com cartão de crédito, ele foi tentar abastecer o carro e o cartão dele foi negado. E isso tem a ver com as sanções que ele sofreu, porque os bancos americanos impuseram isso e foram até o Mastercard, ou a Visa, eu não sei qual é a empresa, o American Express, ou o que seja, e o cartão dele foi negado, e o cara agora não pode ter conta no banco nem usar cartão de crédito. Então funcionou para algumas coisas, mas do ponto de vista simbólico. Mas os Estados Unidos tinham dado um passo muito além do comum, que foi condenar uma unidade da infantaria israelense, chamada Netzach Yehuda, como uma organização que viola os direitos humanos. Então eles iam sancionar qualquer ajuda ou venda de armas para essa unidade do exército. O Netzach Yehuda foi uma unidade criada para soldados ultra-ortodoxos, ou seja, os soldados ultra-ortodoxos que quisessem servir o exército preparou uma unidade para absorver ultra-ortodoxos, que é basicamente uma unidade que não tem mulheres, que a comida é kasher meadrin, que é um nível de kashrut da lei alimentar judaica mais alta do que o exército, por exemplo, oferece, que é, enfim, super rígida, e tem outras demandas ali, tem a ver com o Shabat, etc. E o que aconteceu foi que, com o passar do tempo, os ultra-ortodoxos eles foram se tornando cada vez mais nacionalistas, né? E passaram a ser da corrente que a gente chama de Hardalim, que é uma sigla para Haredim Leumim, ou ultra-ortodoxos nacionalistas, que é um grupo muito associado ao Smotrich, também ao Ben-Gvir, mas principalmente ao Smotrich. E esses grupos que atuam bastante nos territórios, eles foram acusados, e às vezes julgados, e muitas vezes condenados, diversas vezes, né? Soldados desse batalhão foram condenados por violações aos direitos humanos, que são tortura, espancamento de palestinos, assassinato de palestinos, provocação. E você está falando de soldados do exército regular. Então os Estados Unidos anunciaram sanções a esse grupo. Aí o Netanyahu fez um escândalo, o Benny Gantz fez um escândalo, disse que o Netzach Yehuda é parte fundamental e integral do exército israelense, não podem ser boicotados, e se tem problemas eles podem trabalhar isso internamente, enfim. E foi basicamente uma decisão sem precedente, né? Você boicotar uma unidade do exército israelense. É algo que os Estados Unidos nunca fizeram, né? Sancionar essa unidade inteira. E no final das contas eles suspenderam essa sanção, né? Enfim, e aprovaram um pacote de ajuda militar a Israel. Ou seja, foi uma tentativa ali, um momento que eles acharam que ia ficar tudo tranquilo, e o governo Biden entendeu que eles exageraram, né? Exageraram, obviamente, de acordo com a perspectiva deles, do que eles podem fazer, do que afeta sua relação com Israel e diminui o capital político eleitoral do Biden em 2024. E no final das contas eles retiraram essas sanções. Então eles ficaram nas sanções simbólicas, que são aos colonos radicais, a uns poucos colonos radicais, que, enfim, que me dá determinado prazer ler a notícia de que o Benny Gupstein teve seu cartão recusado, por um lado, por outro lado, isso não muda nada na realidade, né? E porque, por exemplo, o Netzach Yehuda, que é uma unidade que realmente poderia sofrer uma sanção enfim, promover uma mudança na relação do exército com esses grupos dentro do exército que promovem violação de direitos humanos por questões intrínsecas ao próprio grupo, né? Enfim, que são praticamente ideológicas desse grupo, é um batalhão ilegítimo, para não dizer criminoso, né? Nisso aí os Estados Unidos voltaram atrás. Então, o efeito prático, a medida prática que eles tinham tomado, que realmente podia fazer alguma diferença, não foi tomada no final das contas, né? Então, o que a gente está vendo agora é que os Estados Unidos, na hora que tem que falar grosso com os palestinos, eles falam, na hora que tem que falar grosso com Israel, eles terceirizam o esporro para meia dúzia de colonos radicais e continuam passando a mão nas organizações mais identificadas com esse governo maldito que a gente tem hoje. Então, o governo Biden, ele é cúmplice de tudo que acontece em Israel. Não tem outra expressão para usar. Ah, mas ele faz isso, mas ele pressiona o Netanyahu. O governo Biden tem poder. Ele não precisa só exercer pressão. Ele tem poder de modificar a situação. E quando ele
decide não usar esse poder, por qualquer razão que seja, ele tem essa responsabilidade sobre o que acontece aqui. Fechou bem nessa questão aí da cumplicidade do Biden, né? Eu acho que quando a gente vê a mudança, né, na guerra em Gaza, no ritmo da guerra em Gaza, justamente depois da pressão americana por conta do ataque lá ao comboio da comida da Cozinha Central Mundial, né? Que deixou ali 7 pessoas mortas. O governo Biden bota pressão e o que a gente tem na semana seguinte? Começa a passagem de refugiados do sul da faixa de Gaza para o norte da faixa de Gaza, aumento da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, inclusive, né, por passagens dentro do território israelense, que não estavam acontecendo antes, né, ou muito esporadicamente, agora começou a acontecer de uma forma maior, e a paralisação praticamente do conflito, né, como a gente comenta aí, enfim, comentamos hoje, só tem uma brigada, enfim, as coisas estão muito pontuais, não? Inclusive, essa semana houve vários ataques, né, de foguetes do Hamas saindo da faixa de Gaza em direção às cidades fronteiriças ali, o Kibbutz Siquim, a cidade de Ashdod, a cidade de Sderot, tiveram aí foguetes, ou seja, onde o exército sai, o Hamas volta, né, mostrando aí mais uma vez a falência de toda essa política. Agora, só uma coisa relacionada às sanções, o Benny Gupstein, né, uma coisa interessante é que o Benny Gupstein, ele é assessor, né, não é assessor oficial, mas ele é muito, muito, muito próximo do Ben-Gvir, né, eles fazem políticas juntos, constroem junto, inclusive tem filmagens, né, do Gupstein com o Ben-Gvir e com a cúpula da polícia almoçando no parlamento, ou seja, o cara tá envolvido nisso tudo, né? Não é à toa que o grupo dele, que ele faz parte, né, o Nora Gevaot, né, os Jovens da Colina, que ele é um dos membros também, apesar de não ser mais velho que mais velho que eu, né, que sou mais velho que você, ele também enfim, ele faz parte desse grupo e nada acontece, o grupo de colonos aí que mata palestinos e nada acontece, né? Tudo mais do mesmo. E aí, no momento em que o Benny Gupstein, ele é sancionado, é também um recadinho ali pro Ben-Gvir, né? Tipo, ó, pode ser que o cerco esteja se fechando a você. Também dando uma informação de que, desde que houve as sanções contra os outros colonos, né? Os colonos que, enfim, roubam terra dos palestinos, o Benny Gupstein e a esposa do Ben-Gvir criaram uma organização para recolher fundos para esses colonos, ou seja, eles recebiam fundos e repassavam esses fundos ilegalmente, né, obviamente, para esses colonos que foram sancionados pelos Estados Unidos. Então, o Benny Gupstein, quando ele entra aí também nesse rol de sanções, essas organizações que ele cria e que ele tenta gerenciar também ficam aí expostas, né, e proibidas de receber qualquer tipo de doação. É tentativa de fechar, só que nada impede que agora só a esposa do Ben-Gvir abra uma organização e continue canalizando esse dinheiro aí para esse bando de terrorista que, enfim, tá fazendo o que tá fazendo nos territórios ocupados. É complicado demais, né, ver o que tá acontecendo e é isso que a gente consegue ter para hoje, infelizmente. É isso. Ô, João, de acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais, é isso mesmo. Então, para terminar, vamos só deixar um forte, grande, grande abraço por um grande, grande amigo nosso, aquele abraço de quebrar as costelas e, pô, nossas energias positivas, enfim, a gente tá com você para tudo que for necessário e tamo junto, cara, tamo junto, precisando, obviamente, você sabe, né, que é só buzinar. Então é isso, ficamos por aqui, 7h02 da noite, João, vou botar a roupa e vou pra Tel Aviv, pra gritar um pouco, pra soltar um pouco dessa energia e da matzá que eu comi em peça. Forte abraço, cara. Abraço. Quem tá escutando deve achar que ele tá gravando pelado, mas não, eu tô vendo ele de camisa aqui. Ele vai trocar de roupa. Ó, mas olha só, eu tô Abraço. sentado, então eu posso estar igual o Cid Moreira, né? Vocês estão me vendo de blusa, mas ninguém sabe. Falou, Magui. Abraço aí, até a próxima. Valeu, até mais.